Seja muito bem-vindo. Você está ouvindo Catóia Cast, um espaço seguro para falarmos tudo que envolve sobre a vida das mulheres. Família, trabalho, filhos, sonhos, beleza. Agora eu abri mais neste canal e no meu YouTube, Samantha Catóia. Para quem estiver aí me ouvindo e ainda não me segue no YouTube, segue lá, que agora os vídeos estão indo para lá em formato de videocast também. E estou trazendo novidades, convidados especiais. Agora eu estou falando de um tema muito especial. Eu sou mãe de autistas e eu comecei no tema Mãe de Autistas, abordando esse assunto e trazendo outras mamães com suas experiências, outras deficiências, outras síndromes, para a gente estar podendo aqui espalhar informação e estar todo mundo aprendendo e se ajudando. A minha convidada hoje especialíssima, Ana Bueno. Tudo bem, Ana? Tudo. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Muito bom te receber. Um adendo aqui de agradecimento aos apoiadores do episódio de hoje, a Beautiful Harmonização Facial, para quem ainda não conhece, qualquer pessoa que goste de beleza, que goste de manter a sua aparência rejuvenescida. Imagem fala muito, principalmente aí para quem trabalha com imagem, né, para elevar a autoestima. Vou deixar depois tudo descrito no podcast e também abaixo no descritivo do YouTube. Vai ficar passando aqui também na tela, beautiful.harmonização facial. Lá no link da bio vocês podem estar marcando, agendando a sua primeira avaliação. E também hoje tem novidade aqui de presente, até já vou presentear a Ana, que essa canequinha linda do podcast foi um oferecimento de SR personalizados, presenteou as nossas convidadas com essa canequinha especial. Essa aqui é para não tomar a aguinha dela, mas aqui está a tua de presente. Muito obrigada. Uma lembrancinha do podcast. São os apoiadores de hoje do nosso episódio. Ana Bueno, Ana Cláudia Bueno, é empresária, proprietária da Ana Bueno Nails. Maravilhosa, gente. Os meninos são feitos por ela também, que fica em Florianópolis. É mãe do Fábio e da Isabela. O Fábio tem hoje 12 anos, Isabela tem 6 anos. O Fábio tem a deficiência chamada, nome é difícil, mielomeningocele. E hoje a Ana vai contar um pouquinho da história dela, história do Fábio, da família pra gente. Vamos começar por onde tu quiser, na verdade, fica bem à vontade, porque o espaço aqui é para te ficar bem à vontade, falar sobre o que tu quiser falar, o que tu quiser compartilhar para poder estar informando, né, e ajudando mais e mais mamães, quem está chegando às vezes agora, né, nessa deficiência. Até eu também conheci um pouquinho mais, que até então também não conhecia um nome tão difícil. É uma deficiência na coluna vertebral, é isso? Isso. Primeiro eu quero agradecer, né? Não tem como falar aqui para quem está assistindo em casa, que a gente já fez uma primeira gravação, a gente passou uma manhã inteira falando sobre o tema, uma gravação bem emocionante, assim. Linda. A gente falou tudo que estava no coração. Não funcionou o áudio, é importante eu falar isso. Por que eu tô falando isso? Porque existem momentos na nossa vida que a gente não vai ter controle de nada, absolutamente Verdade. nada. Eu poderia ter sentado aqui e deixado, não, vamos fingir que o primeiro dia ele nunca aconteceu, né? E vamos fazer esse. Só que esse primeiro dia ele aconteceu. Ele não veio ao ar, mas ele aconteceu, né? A conversa foi gravada, mas ela não funcionou. Por que eu tô falando isso? Porque existem momentos da nossa vida que a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai se deparar com alguma situação que a gente entregou o nosso melhor e mesmo assim não deu certo ou não funcionou, ou enfim, a gente ficou magoado, chateado. E assim acredito que é a vida, né? Em muitos momentos a gente não vai ter controle dela. Principalmente nós mães, né? Que chamam de mães especiais, mães atípicas, seja como for chamada. Mãe é mãe, mas para quem tem um filho, né, com alguma necessidade, a gente sabe que o tamanho da escalada é muito maior, né? Então, já começa esse vídeo dizendo que às vezes a gente não vai ter controle de nada e às vezes a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Então, esse vídeo eu tenho certeza que vai sair muito melhor do que o primeiro e a mensagem vai chegar para a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Então, Com certeza, eu acho que o nosso papel aqui nesse quadro é trazer bastante informação. Eu venho trazendo, quando eu estou gravando os podcasts sozinha, eu venho trazendo todo o material que eu estou aprendendo, que eu estou vivenciando, que eu estou estudando, material embasado, pesquisa científica, e nos convidados, a ideia aqui é trazer as experiências, né, o dia a dia, a vivência das pessoas, porque nenhuma deficiência, por mais que estejam crianças dentro da mesma deficiência, todas elas são diferentes. Então é um conteúdo riquíssimo, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar conversando e podendo essa internet estar espalhando para mais e mais pessoas. E eu acho que mais do que o conteúdo, né? Uma iniciativa
Sim. Porque tu, por exemplo, tu poderia ter dito, não, já tenho problema demais, eu já tenho, a minha vida já é assim, já é essa. Não, tu escolheu trazer essa iniciativa. Eu escolhi estar aqui, talvez outras mães vão escolher estar aqui. Né? Então, por que eu falei do microfone ali? Porque é uma iniciativa. Existem problemas que vão acontecer diariamente, mas a gente não vai perder essa iniciativa, porque a gente sabe o motivo dela, né? Tu, Samantha, sabe por que tu escolheu isso. A mãe que está em casa, ela sabe por que ela acorda todos os dias, faz a mesma coisa, tudo igual. Aí ela dorme, às vezes nem dorme, né? E aí no outro dia se repete, se repete. Então, a gente até falou sobre isso, sobre o porquê a gente está fazendo, né? Sobre qual é o motivo. Qual é o motivo da nossa vida, dos nossos filhos, como a gente encara isso. Então, eu quero poder ser bem útil aqui hoje para trazer essa mensagem de como é, né? Porque querendo ou não, pode parecer que eu sou bem novinha, mas eu já tenho um filho de 12 anos, então já conta aí que eu fiquei 13 anos vivendo essa experiência como mãe, né? A gravidez dele, vamos lá, tu tinhas que idade quando tu engravidou? 19 ele foi o anos. teu primeiro, né? Sim, meu primeiro 19 filho, anos. 19 anos. E tu já ficou sabendo durante a gestação que ele tinha deficiência? Como No é que primeiro foi isso? ultrassom. Primeiro ultrassom foi pelo SUS, né? E daí, naquela época, eu não sei como tá hoje, mas naquela época o primeiro ultrassom era com 5 meses. Sim. E aí, quando fiz o primeiro ultrassom, eu já foi diagnosticado com a deficiência. E como é que foi pra ti? Conta um pouquinho o que tu lembra desse ultrassom. Eu lembro que foi um choque, assim, foi um choque. Se eu disser pra ti que foi fácil, não foi, que eu tirei de letra, não foi, ainda mais com 19 anos, né? Mas eu lembro que eu já tinha sido preparada para isso. De alguma forma, Deus já tinha me preparado para isso. Quando eu fiz o primeiro ultrassom, uma noite antes eu sonhei com um menino na cadeira de roda. E aí eu não entendia muito bem, assim. Hoje, lembrando da situação, eu não lembro de ter sentido, nossa, sonhei com um menino na cadeira de roda, o que isso significa? Não. Eu só acordei, continuei meu dia e era isso. Quando eu cheguei para fazer o primeiro ultrassom, foi de manhã. E aí eu sou muito ligada, assim, eu consigo ver se a pessoa tá olhando diferente, se a pessoa tá querendo falar alguma coisa e não fala, tipo, eu sempre fui assim. E aí eu vi que o médico tava fazendo ultrassom e ele tava meio quieto, assim, meio diferente. Normalmente é aquela festa, né? Aí eu pensei, aí tem alguma coisa. Aí quando ele falou que a cabeça do Fabinho era um pouquinho diferente, em formato de limão, ali já me ligou um alerta. Aí falou que os pés dele eram tortos, pé torto congênito, né? Aí já me ligou outro alerta. Daí ele falou, não, mãezinha, mas não te preocupa. Ele não, desculpa, era a doutora Karina, nunca vou esquecer dela, então querida galera. Ela falou que não era pra eu me preocupar, que não tinha nada demais, que era algo que era fácil de ser resolvido, vamos dizer assim, né? Aí tá, eu fui pra casa com aquele alerta ligado. Quando chegou no meio da tarde, a minha mãe me ligou, eu estava dormindo no sofá da minha sogra e a minha mãe me ligou, dizendo para voltar no hospital que o médico precisava repetir o ultrassom. Daí eu pensei, bom, tem alguma coisa muito errada, porque um médico de SUS ele não vai te chamar 2 vezes no mesmo dia para fazer um ultrassom, né? Só se tiver alguma anomalia, não sei como se chama. Aí cheguei lá, dito e feito, foi eu, meu irmão gêmeo e minha mãe. Aí quando o médico falou, eu lembro que parecia que eu ia morrer, assim, parecia que tudo estava perdido, sabe? Eu lembro que no primeiro momento eu perguntei o que eu tinha feito para isso acontecer. Porque por mais que eu tivesse sonhado com o menino na cadeira de roda, eu não ia juntar uma coisa na outra, né? E aí, Sim, mas foi olha, um sonho, né? foi um sonho, né? Mas olha como a mãe, ela já tem força antes mesmo do filho vir ao mundo, né? O sentimento de ser mãe, assim. E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo me questionando do que eu tinha feito pro meu filho vir daquele jeito. Se eu tinha bebido alguma coisa, se eu tinha tomado... Nossa, episódio 4 eu falei sobre isso. Sobre exatamente o que tinha feito? Isso. A mãe se culpa, como a mãe se culpa. É que eu penso assim, ó, independente da situação, né? Desde sempre. Não sei nem de quem eu puxei ser assim. Mas quando me acontece alguma coisa que me tira o chão, eu procuro saber o que eu fiz para acontecer aquilo. Sim. Tipo, qual é a minha culpa? Eu sempre procurei saber isso primeiro, sabe? E aí eu ficava pensando, bom, na época eu lembro que a gente saía, eu tomava caipirinha, aí eu pensava que era da caipirinha. Sim. Aí eu pensava que eu tinha tomado algum remédio, sei lá, de dor de cabeça. Eu sempre buscava uma resposta. Ou então eu lembro que na época eu queria colocar, eu dizia que eu tinha certeza que ia ser um menino. Porque eu era fã dos Travessos, sabe? E aí tinha um menino que era Fabinho, que morreu na época. Quem é fã vai saber. Aí já entregou idade eu já aqui. tinha um combinado comigo mesma que o dia
que eu tivesse um filho ia se chamar Fábio, por conta da minha Aham. idolatria lá pelo grupo, Aham. né? Eu juro por Deus, assim, eu tava olhando no espelho, tomando banho, penteando cabelo, olhei no espelho e pensei, meu Deus, será que Deus me castigou porque eu quis botar o nome de um artista no meu filho? Mas eu tinha só 19 anos, então tudo Sim. passava na minha cabeça, Sim. né? Aí um belo dia, a minha mãe começou, ela é espírita, né? Ela começou a me levar em centro espírita, porque eu só chorava, assim, eu passei meses só chorando. Ela falou, não, filha, eu vou te levar lá pra ver se tu tem algum conforto, né? E aí naquele tempo, há 13 anos atrás, eu busquei conforto ali, eu encontrei o conforto ali. E isso me ajudou a seguir. Ali eu fiquei por um tempo, a gravidez inteira, eu fazia o tratamento todo espiritual ali. Isso até eu nunca falei pra ninguém, é uma coisa que eu não falo, mas tô me libertando para falar. E ali me trouxe conforto de muita coisa, do que eu era, do que eu não era, do que eu tinha culpa e do que eu não tinha culpa, do que Deus permite, do que Deus não permite. E ali eu fui aprendendo a conviver, embora eu tivesse o diagnóstico de que na hora do parto, ou sobrevivia eu ou sobrevivia meu filho. Ou seja, além de tudo, eu ainda fiquei com aquela preocupação de quem vai viver. É muito difícil. Se eu disser pra ti, Samantha, quem que tu quer que viva? Tu não vai saber quem que quer, né? E aí eu lembro que eu fiquei a gravidez toda ali naquela preocupação. Só que quando foi pra ele nascer, me deu uma calma, assim, sobrenatural. Que eu lembro que o HU tava em reforma e ele ficava todo vazio, assim, todo escuro e vazio. Só ia ganhar no HU mesmo quem realmente precisava ter o filho no HU. E o Thiago foi fazer Tua ficha tua de ficha entrada? minha ficha de Aham. entrada lá e eu fiquei sozinha num corredor. Aí eu tava sentada na poltrona, assim, esperando, e pra ser internada, e veio um médico e me falou que o nome dele era tal, que a partir daquele dia ele ia cuidar de mim e do meu filho, e saí. E eu fiquei muito calma ali. Depois de um tempo, eu fiz plano de saúde, eu fiz tudo que tu pode imaginar. Eu procurei o médico simplesmente não trabalhava no hospital, simplesmente o médico não existia. Ai, Ana, tu viu o espírito? Ai, Ana, não sei, mas eu sei que eu vi Deus ali, e Deus me trouxe a calma que eu precisava ali. Né? Então, nesse podcast, vocês vão me ver falando de Deus como eu nunca falei antes. Porque ser mãe é ter Deus dentro de si. Ser mãe é ter uma força divina muito grande dentro de si. Ainda mais em situações como a nossa. E aquele médico, seja ele quem for, se foi Deus, se foi o Espírito Santo, seja quem for, seja qual for o anjo que desceu ali. Ele trouxe luz para minha vida. Lá tô eu me E arrepiando ele de me novo. ajudou a seguir. E aqui a gente tá até hoje. Então, em momentos como esses que a gente tem que bate o desespero, eu procuro sempre lembrar que tem alguém cuidando de mim. Esse alguém é Deus, esse alguém é um anjo, né? Tem alguém cuidando de mim. Essa tua história é muito linda. E ela que foi guardada a 7 chaves por muito tempo. Traz o acalento, né? Tu saber, tu ter a certeza, né? Que não tá sozinha, que pode ser um momento mais difícil que for, que a gente tem um respaldo, né? Eu acho que isso é a parte mais importante, assim, para quem crê. E aqui eu não tô falando de religião, eu tô falando em crer. Tu saber que por mais difícil que seja, tu não tá sozinha, tu tá sendo resguardada. Essa história é muito linda. E ali, tirando esse fato, que é seríssimo, né? Saber que no final da tua gestação pode acontecer uma tragédia, mas fisicamente isso não acarretava nada na gestação. Era uma gestação normal? Não, era no nascimento mesmo. A única coisa que eu tinha demais, assim, era líquido amniótico. A minha produção, acho que é a produção que fala, né? Sim. De líquido amniótico, ela era muito forte. O que fazia com que talvez eu tivesse o parto antes do tempo. Podia e ser ainda, e ainda assim eu consegui chegar até 38 semanas. Tudo tranquilo. Foi normal ou foi cesárea? Então, não pode, parto de mielo não pode nascer normal. Porque se pode. estoura ali aquela bolsa que tem na coluna, pode dar uma meningite, algo assim. Dá uma explicada nisso. E se aí, forma uma bolsa na coluna, um saquinho por fora, é isso? Se forma como se fosse um balão por fora, bem. Dependendo do grau, tem gente que. Tem criança que o grau é mais perto do pescoço, tem criança que o grau é no meio da coluna. O do Fábio já é bem no finalzinho, é perto da bunda, sabe? Na lombar. Na lombar. Ali o sistema nervoso é como se ele parasse e explodisse. Ele vai para fora. Tecnicamente falando, eu nunca parei para estudar sobre isso. Mas aí ele cria uma bolha, como se fosse um calo enorme. E pensa, ele nasceu com 3,250 kg. Esse calo, essa bolha, tinha 10 centímetros para fora do corpo. Eu lembro que na época eu ficava imaginando o que era 10 centímetros. E eu tava no banheiro e eu vi a embalagem de papel higiênico. E eu vi que um papel higiênico, ele tem 10 centímetros, um rolo de papel. E aí cada vez que eu olhava para um papel higiênico, eu pensava, nossa, tem um papel higiênico nas costas de um bebê. Então, para te ter dimensão, né? O tamanho da lesão é muito grande. E aí não pode nascer de parto normal, porque imagina um calo de um tênis.
tênis, ele é molinho, né? Ele já é sensível. Agora imagina isso numa proporção muito maior na pele de um bebê. E aí ele não podia estourar, porque se nasce na hora que vai passar ali pelo canal, né? Sim. Pode estourar. Sim. E aí não podia ser parto normal por isso. Daí o que aconteceu? Chegou nas 38 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Aí eu fui num sábado pro hospital, o parto era para acontecer na segunda. Só que como eu tive muita dilatação e eu não senti dor, não senti. Quando o médico foi fazer o exame, já estava com 8 centímetros de dilatação, já estava quase nascendo. E aí ele teve que nascer às pressas, foi feita uma cesárea às pressas. Quando ele nasceu, ele não chorou. Meu filho não chorou. E eu pensava, o que aconteceu, né? Ele não chorou. Só que ao mesmo tempo eu não tinha muito entendimento. Pensa, primeiro filho. E eu só esperei. Passou acho que 10 minutos e eu não escutei o choro dele. E eu pensei, meu Deus, será que meu filho morreu? Mas eu só pensava, sabe? E não via movimento assim, não vinha ninguém me falava nada. Dali a um tempo, vieram, colocaram ele nariz com nariz, eu cheirei ele e levaram. E ali eu vi meu filho. Depois eu não vi mais. Fui ver ele depois E de ele 3 foi pra dias. UTI? Ele foi direto pro hospital infantil fazer cirurgia, né? Ah, ele não ficou nem no mesmo Não ficou. hospital. Eu fiquei na ala de mães que tinham perdido o bebê. Ou seja, eu achava que eu tinha perdido meu bebê, Sim. porque eu fiquei numa ala onde só tinha mães que tinham perdido o bebê. E essa E primeira aí, cirurgia que fizeram nele foi pra quê? para corrigir a mielo, para tirar o saquinho de líquido ali da lesão, né, das costas, fecha, é feita uma cirurgia, daí eles fecham aquele buraquinho ali e corrige a mielo para lesão, como se eles empurrassem a lesão para dentro, não sei bem explicar. Entendi. E aí ele ficou 15 dias internado, eu fui ver ele depois de 3 dias. E como eu falei, no ultrassom aparecia sobre a cabeça em formato de limão e os pés tortos. Não aparecia mais nada, assim, pelo menos não me foi mostrado, né? Sim. Não sei se talvez para me deixar mais Não te tranquilo. assustar tanto, né? E aí eu já foi no hospital infantil, né? No hospital infantil tem um corredor azul e na época, 13 anos atrás, ele era cheio de gaiola de passarinho com flores, coisa mais linda, parecia que estava entrando no céu. E eu lembro que aquele dia, eu lembro que foi o dia assim, nossa, sabe quando tu acorda de manhã e tu acha que o céu vai descer e Deus vai te encontrar ali? Aquele dia foi o dia mais especial da minha vida, assim. Vários dias especiais a gente tem, mas aquele foi um dia muito especial. E eu subi aquela rampa e era como se meu corpo levitasse, assim, porque eu tava indo encontrar o meu filho, né? Pensa, uma mãe, tudo que ela quer encontrar seu filho. Quando eu cheguei lá, as enfermeiras falaram, nossa, tu que é a mãe do Fábio? Eu achei que tu era japonesa, porque ele tinha o olho bem puxadinho, né? E aí eu fui com aquela expectativa, assim. Quando eu tirei o cobertor de cima dele, ali eu conheci meu filho de verdade. Ali eu vi que o meu filho não era aquilo que eu tinha visto no ultrassom, que era pior. Por que eu tô dizendo que ele era pior? Imagina uma pinça. O corpo dele ele não era esticado como o de um bebê, ele era dobrado ao meio. Cabeça, tronco, cintura, perna. É como se tivessem pego ele e dobrado ele ao meio. E aí a perna dele não tinha joelho, era como um funil, era fina, e o pé era todo torto para dentro, os dois. E a cabeça dele era grande para frente por conta da hidrocefalia, né? Ali eu pensei, meu Deus, eu tenho um monstro, eu não tenho um filho. Tipo, eu tenho um monstrinho, eu não tenho um filho. Só que mesmo assim eu tinha amor. Eu pensava, não, se Deus quis que fosse assim, porque era feio. Não tem como eu dizer assim, ó, gente, meu filho tem deficiência, mas ele nasceu perfeito aos olhos de Deus. Na hora, tua cabeça não vai pensar que teu filho nasceu perfeito aos olhos de Deus. Desculpa se eu tô sendo grossa. Não vai Não, pensar. é até importante tu falar isso, porque as mães também se julgam. A gente só se julga também, né, gente? E se julgam de, meu Deus, eu pensei isso do meu filho, meu Deus, eu falei isso do meu filho. Não, foi o teu choque. Primeiro tu era uma menina. Sim. Tua primeira gestação. Já passasse por um trauma toda a gestação achando que ou tu ou ele não iam sobreviver. E aí quando tu cria aquela expectativa, né, que teu filho nasceu, tu não conheceu, e tu vai conhecer o teu filho, tu toma esse choque, porque realmente tu vê deformidade ali, é importante falar, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, foi a tua primeira impressão. Tu viu teu filho aí, como tu falou, isso não quer dizer que teu filho não foi amado. Sim. Mas tá tudo bem tu olhar para ele, tu ver uma criança que não é uma criança normal e te assustar. E na verdade, né, eu falo sobre isso para trazer, porque às vezes a mãe pensa, como tu falou, que só ela sente aquilo. Sim, e E se não, culpa, né? E aí eu lembro que aquele foi meu primeiro choque, só que eu tenho uma característica em mim. Se eu tô no meio de uma dificuldade, se eu preciso agir na hora, eu só vou e faço, sabe? Eu não paro para pensar, eu não paro.
eu não choro, não, eu tenho uma reação de, se o teu filho tem que tomar vacina, ele tem que tomar vacina, então beleza, então eu vou entrar, vou dar vacina nele, depois Vou eu choro. resolver. Aí eu lembro que eu senti aquilo, eu me assustei com aquilo, só que o amor era tão grande que me fez esquecer aquilo e seguir, Sim. sabe? Nas primeiras horas que eu tava com ele no colo, eu fui trocar ele de fralda, trocar a fralda dele. Quando eu coloquei ele no fraldário, ele ficou duro, congelado, assim, gelado, sabe? Roxo, ele não respirava. Porque eu descobri que ele tinha apneia, algo assim. E nem lembro mais o nome. E ele ficou roxo. Por isso que quando nasceu, ele não chorou. Por causa disso. Aí eu chamei o enfermeiro, mas quando o enfermeiro voltou, ele já tinha voltado a si. Graças a Deus. Que susto, gente. Isso tudo. E aí tu teve que aprender a lidar com tudo isso. Tive que Isso aprender a acontecia lidar com com frequência? isso. Acontecia. Tive que aprender a lidar com isso. Tive que aprender a lidar com uma cesárea e não ter repouso. Tive que aprender a lidar a dormir num quarto que não era o meu, era um quarto de hospital. Um quarto que não era nas condições que a gente estava acostumado. Quanto tempo vocês ficaram lá? 15 dias. O meu filho só chorar na hora que eu saía para almoçar. O meu filho chorar a noite inteira e eu ter que acordar e cuidar dele e ver sendo trocado curativo, sendo feito exame o tempo todo. Tudo isso eu fui. E tinha alguma, não sei, algum trato especial? Os médicos te passaram alguma coordenada, assim, olha, devido à deficiência dele, tu vai ter que cuidar dele assim, 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 ou Sim. não? Tinha? Sim, ele precisa fazer sonda para tirar o xixi 5 vezes ao dia desde que ele nasceu. Tem e que aí tirar. tem que tirar. É colocado uma sonda ali no canal. Sim, na Pintinho uretra. dele. E aí, 5 vezes ao dia é feita essa sonda. E também as fezes, né? Número 2 também a gente tem que tirar. Desde sempre foi assim. E aí, claro, né? Tem que fazer exame com frequência. Na época eu lembro que não podia todo mundo pegar no colo, porque estava sempre operado. Ele usou gesso nos pés até o 6º mês de vida direto. Trocava toda semana, não ficava 2 dias sem o gesso. Não tomava banho de banheira, tanto que até hoje ele tem medo de lavar a cabeça porque não tinha contato. Sabe, às vezes assim, não chora. Sabe quando a mãe fala... eu tô aqui imaginando, tu tá falando, eu tô imaginando. Sabe quando a mãe fala assim, ai que saco, meu filho fez cocô, vou ter que ir lá dar banho nele. Nunca pude dar esse banho, até o 6º mês, não tinha banho. O banho que tinha, se tinha, era para enrolar todo na sacola, né? E passar só o paninho. Nossa, tô buscando na memória porque é tanta tudo coisa uma que eu menina nem... de 19 19 anos, magrinha que só, carregava, que era um touro, né? Ele era bem gordinho. Imagina ele com o peso do gesso. Na época não tinha carro, na época era o meu sogro que levava o meu irmão. Se não tivesse eles, eu tinha que ir de ônibus, pegava 3 ônibus com ele no colo e só ia fazendo. Tipo, é até interessante eu estar aqui porque a gente vai esquecendo ao longo do... Quantos anos tem teus filhos? Mais velho, 26. Não, os caçulas, 3. 3 anos. Em 3 anos ainda é muito recente tudo. Sim. As emoções são recentes, as experiências são recentes. Tá tudo muito fresco na tua memória. Sim. Com 12 anos eu já esqueci da metade do que eu vivi. Sim. Eu me pego, às vezes, tentando lembrar de alguma situação dos 2 mais velhos, assim, gente do céu, eu não tô lembrando. Não tá lembrando. Mas que bom também que a gente... Ainda bem que as coisas difíceis a gente esquece. Mas é interessante lembrar disso pra gente ver a força que a gente tem dentro da gente, e pra te carregar ele, como é que foi o crescimento dele? Foi bem... Né? Foi esticando. Sim, o tratamento era esse, tu ir puxando o corpinho dele. Ele mamou... sim. Ele nasceu dobrado. Sim. E a gente, todos os dias, a fisioterapeuta ensinou, todos os dias. Além de ter a fisioterapeuta, tinha gente em casa. A trazer o corpo para baixo. E puxando o joelho dele, a perninha dele. E ali a gente foi criando. Todos os dias, o tempo inteiro tinha que fazer. Se eu ficasse com ele no colo, tinha que ficar a tarde inteira fazendo, sabe? Nossa, quanto mais... O certo era fazer 3 vezes ao dia. Mas eu pensei, bom, se eu fizer o dia inteiro, tem resultado mais rápido, né? Sim. Então eu fazia o tempo inteiro. Quanto tempo tu ficou exclusiva ali com ele? Fiquei exclusiva com ele mais de 1 ano. E depois tu voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. Quando ele tinha 1 ano e meio, eu coloquei ele na creche. E como é que foi isso, gente? Pelo amor de Deus, me conta isso. Foi difícil, assim, porque eu lembro que eu colocava ele na escolinha e eu achava que ele ia chorar. E ele não chorava, mas eu chorava. E mesmo assim eu deixava. E aí eu lembro que quando ele foi para a escola, eu peguei uma professora auxiliar no colégio municipal, que ela era bem brutamontes, assim, sabe? Aquela pessoa que tu pensa, meu Deus, eu não acredito que eu vou deixar meu filho aqui. Mas olha como era um preconceito meu, porque foi a mulher que mais ensinou meu filho. Ela ensinou meu filho a ter contato com areia, ele tinha medo de areia, porque imagina, o guri que fica 6 meses enrolado num gesso, ele não vai ter contato com nada, né? Ela ensinou ele a ser mais independente, a pedir as coisas, a se virar sozinho, coisa que eu, mãe, acabava não fazendo, e não por maldade.
maldade, mas por proteção. E um episódio que me marcou muito foi quando a minha prima, que é como se fosse minha melhor amiga, assim, né? Ela chegou pra mim e disse: Ana, tu tá criando teu filho numa bolha, tu vai acabar fazendo mal pra ele desse jeito. E eu fiquei com muita raiva na época. Eu lembro que eu tinha raiva dela, assim, só de lembrar, sabe? Eu pensava, quem é ela pra me falar isso? Só que foi a minha libertação. Porque por mais dolorido que tivesse sido, eu realmente estava criando o Fábio numa bolha. E a partir dali eu estourei a bolha. A mesma bolha que ele nasceu e o médico tirou, a minha prima, ela tirou aquela bolha que eu estava vivendo ali. Eu acho que isso acontece com praticamente todas as mães, né, de crianças especiais, porque até a gente pensa assim, ó, ninguém vai saber lidar com meu filho como eu, né? Ninguém vai cuidar do meu filho como eu. Mas ao mesmo tempo, aquele teu filho, ele é um ser humano, a parte de ti, e ele precisa se desenvolver para o mundo com as necessidades e com a deficiência que ele tiver. E eu acredito também, Samantha, que é porque é algo tão custoso, assim, ó. A gente passou tanto trabalho para ter aquela criança, a gente criou tanto desejo em vencer aquilo e superar e ver o filho nascer, que quando o filho nasce, tu pensa, eu não quero perder, não Sim. quero, não posso perder, né? Sim. Se nasceu, eu não vou perder isso daqui. Ainda mais nesse caso tão frágil, né? Sim, então tu acaba que, como se colocasse aquele Numa bolha. coisa de cavalo aqui, sabe, Exatamente. pra te não olhar pro lado, Exatamente. e tu fica vidrada naquela criança, porque tu não quer perder aquela criança. Mas a deficiência dele é apenas física, é estrutura. Neurológico, Não, neurológico não tem nada. Não. E Poderia... o nome faz lembrar ali, a meningite tem alguma coisa a ver? Não. Se tivesse estourado a bolha, poderia ter dado meningite. Por entendi. isso que tinha o cuidado de não, meningite bacteriana. Me perdi então ele é totalmente funcional neurologicamente. Neurologicamente é típico. Perfeito, vamos dizer ele assim, é típico. né? Que eu não concordo muito com esse Diferente termo. do autista, né? Que é chamado que perfeito atípico, ninguém né? né? Sim, Se for ver... ninguém, não existe. Mas, enfim, é isso. O membro inferior dele é menor que o tronco, né? Então Sim. não cresce tanto. E mesmo porque assim atrofiado, né? E mesmo assim ele é muito grande. Então eu imagino que se ele não tiver, né? ele seria muito alto. Tanto que até hoje eu vejo uma criança da idade dele, eu fico imaginando como seria. Sim. Embora eu não compare, me dá aquele estralo assim, nossa, como seria? E deixa eu te perguntar uma coisa, nas fases ali da primeira infância, a fase de engatinhar, a fase de andar, óbvio, né, que ele não passou por elas, mas tipo assim, fase de engatinhar, ele tentava com os braços ou Tentava não? porque a gente ensinava o tempo inteiro. Sempre, por exemplo, né? Vocês foram desenvolvendo as habilidades dele da parte de cima do corpo. Sim, o normal é a criança colocar ela sempre de lado, né? Sim. Para descansar na cama. Não, eu desde sempre colocava ou no meu colo aqui, deitava ele de bruço. Quanto mais, que se levantar. Quanto mais de bruço eu colocava, mais ele melhorava. Porque até interessante eu falar daquela minha experiência que eu compartilhei do anjo lá, do médico, Sim. que antes eu guardava isso, que eu achava que iam me chamar de louca, mas quer saber? Toda mãe é louca. E a gente que é mãe... E a experiência é tua? E a gente que é mãe diferente, especial, atípica, não sei como querem chamar, mais louca ainda, é tida como mais louca ainda. Então, que bom que a gente é louca, porque se eu não fosse louca, eu não tinha colocado meu filho no chão para brincar no chão. Exatamente. Porque as pessoas falavam, Ana vai colocar ele no chão, ele não se mexe, ele não anda. Sim. Ele vai pegar sujeira, deixa pegar sujeira, eu pensava. Se eu não fosse louca, eu não tinha botado ele de bruço, e ele não teria conquistado a força que ele tem no tronco. Se eu não fosse louca, ele não estaria sentado, não faria capoeira, não faria jiu-jitsu, não pescava, não andava de caiaque, não tinha aprendido a nadar. E tudo isso eu tô falando por quê? Porque a mãe, ela sabe o que precisa fazer. Eu acho que, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, eu acredito nisso, né? Cada um com a sua crença, que a gente é escolhida a dedo, não é qualquer pessoa que tem estrutura para passar por uma experiência assim como a tua. Hoje eu reconheço. Não é. A pessoa tem que ter uma carga extra de tudo, de fé, de força, de determinação, de encarar as coisas dessa forma, tá? É isso que eu tenho? O que eu tenho que fazer agora? Hoje eu reconheço, e como eu falei, né, no primeiro momento do ultrassom, eu perguntei para Deus o que eu poderia ter feito de errado, mas foi o único momento. Quando eu entendi que não, meu filho era para ser meu, eu nunca parei para pensar, nossa Deus, por que tá fazendo isso comigo? Congênito, né? Nossa Deus, por que tu tá fazendo isso comigo? Nossa, tanta mãe que não queria ter filho e jogou o filho no lixo. Eu nunca parei para
para pensar assim, não, o que eu tenho de errado que comigo foi assim? Não, beleza, Deus me deu, Deus quis assim, então vamos fazer, vamos só seguir. E eu acho que isso me ajudou. Talvez hoje, nos meus problemas de trabalho, vamos dizer assim, eu não tenha tanta força que eu tive sendo mãe, passando por tudo aquilo. Porque quando eu fui mãe, eu não parei para me revoltar com aquilo, eu não parei para negar aquilo. Eu simplesmente não dá nem tempo, né? Não dá tempo, e tu é mãe, né? Então eu só segui, eu fui seguindo, isso me ajudou bastante. E tu já trabalhava com unha nessa época? Sempre fiz unha. Já fazia. Só que na época eu tava parada, assim, né? Sim. Fazia de uma ou outra, assim. É uma bênção tu ter essa rede de apoio, mãe, sogra, né? E aí tá, dali em diante, eu comentei aqui, né, no começo, quem prestou atenção, ela é mamãe de 2. E a segunda menina, ela é mais nova. Me conta, mulher de Deus, como é que foi essa história, tu ter coragem, porque vamos falar a verdade, haja coragem de tu tentar uma segunda gestação depois de ter tanto trabalho com teu filho com essa deficiência dele. Então, devido a tanto trabalho que eu passei, não por ter a deficiência, mas sim por tudo que tu tem que fazer no dia a dia. Não por se revoltar, mas pela realidade do fato, né? Eu sempre dizia, não quero mais filho, eu não quero mais filho, só esse, eu nunca mais vou passar por isso de novo. Isso foi muito forte até ele fazer 5 anos. Quando ele fez 5 anos, ele me pediu uma irmã. Do nada, assim, ele veio e disse que queria uma irmã. E aí eu comecei a falar aquilo que toda mãe fala, mas daí tu vai ter que dividir teu brinquedo. Hoje eu já não falaria mais isso, né? Que não faz sentido, né? Mas aí eu começava a tentar fazer ele esquecer aquilo porque eu não queria. Eu nunca falei para ele, não, filha, a mãe não quer mais porque eu já passei muito trabalho contigo. Isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. Mas eu tentava dar uma enrolada nele para ele esquecer aquilo e ele não esquecia. Aí um dia eu conversei com o Thiago e disse, quer saber? Vamos fazer isso porque vai crescer primeiro, vai crescer. Não vai ser sempre uma criança, ele vai querer ter irmãos, ele talvez vai precisar de uma companhia. Aí a gente decidiu ter. Quando a gente soube da notícia, né, de que a gente teria a menina não, o bebê, que ainda não sabia o sexo, ele disse que queria uma irmã. Eu falei, olha, Fabinho, tu não pode escolher o sexo, mas tu pode todos os dias orar a Deus antes de dormir, que se for da vontade de Deus, ele vai te dar uma irmã, se não, ele vai te dar um menino. O importante é vir o teu irmão, a tua irmã, né? E aí todo dia, guria, a gente rezava Anjinho da Guarda, todo dia ele fala, depois do Anjinho da Guarda, ele pedia a Deus a irmã em voz alta, todos os dias. Sabe aquele lance de mentalidade? O menino com 5 anos deu um show de mentalidade, porque ele concretizou a irmã dele na cabeça dele e veio a irmã dele. E gente, aí... que coisa linda, ele já jogou pro universo. Já jogou. Ele já enxergou lá na frente que ele teria uma irmã. E aí na questão da coragem... E os médicos, o que eles te falavam sobre uma segunda gestação? Na verdade, desde que eu tive o Fábio, eles falaram que se eu tivesse outra criança, viria igual ou pior. Então, de fato, foi um ato de muita coragem. Muita. Né? Porque imagina passar por aquilo 2 vezes. Pois é, óbvio, né? Passou na tua cabeça, né? Se viesse outro igual, como é que seria? Tanto que eu fiz o ultrassom acompanhamento dela todo em gravidez de risco. Era como se fosse uma gravidez de risco. Embora eu não tivesse nada físico, era uma gravidez de risco devido à possibilidade de uma formação. E a tua família te apoiou? Olha, eu acho que sim. Eu não lembro muito assim de alguém falar alguma coisa, até porque eu fiz em silêncio, né? Não te chamaram de louca? Só contei depois que já tinha sido... Já era casada, não? Sim. E aí... Mas deve ter chamado, né? Com certeza alguém deve ter... Talvez mais por preocupação também, né? Sim. Que eu lembro que até uma situação... Por preocupação, quando o Fábio nasceu... Eu fiquei sabendo que a minha sogra ficou preocupada do que seria da vida do filho dela, né? E querendo ou não, por maldade não foi, mas foi por uma preocupação. Então, acredito que isso se passa na cabeça da família, né? E outra coisa, o médico falou se ele tinha estimativa de vida, não? Falou que ele teria... Depois de nascido, óbvio, né? Agora eu não lembro mais. Falou que ele teria... Se ele vivesse, seria no máximo 1 ano, ou então ele seria vegetativo, criança. Gente, que vegetava. Né? E seja... aí eu lembro que a minha... Por isso que eu digo, eu sou muito assim, ó, eu não penso, sabe? Acho que isso me ajuda a ser meio louca, assim, do não pensar. Eu lembro que eu falei, não, se ele é meu filho, né? Eu vou carregar ele no colo a vida inteira, se for preciso. Eu lembro que foi a resposta que eu dei pro médico na época, e assim foi. E nada se cumpriu. E aí, voltando ali na questão dela, eu tive uma fé tão grande que eu só queria ter uma filha. Era a vontade do meu filho e eu só queria realizar aquilo. Se fosse para ter olho azul, olho verde, olho preto, olho forte, ser magra, eu só queria ter aquele filho, sabe? E algo me dizia que era para eu me despreocupar, que uma história foi uma história, outra história era outra história. Então, o diagnóstico não determina a minha vida, e acho que eu me baseei muito nisso. E aí veio qual a diferença que dá dos dois? Deu 6 anos, né? 6 anos.
E E aí ela veio programada. Veio programada e graças a Deus, assim, não... Porque por mais que eu diga, ai, se vir com problema, se vir com deficiência, eu vou amar do mesmo jeito, mas quando vem sem nada, né, a gente... Sim, aí com quanto tempo tu viu que tava tudo Primeiro ok? ultrassom. No primeiro Quantos ultrassom meses, tu dela, lembra? 5 meses também. 5 também? Aham, porque daí era o primeiro pelo SUS, né? Gente, Ana, mais 5 Mas eu meses lembro de que na época loucura. foi aquele do mosquito, e aí o meu único medo era que o mosquito me picasse e viesse Sim. microcefalia. Era o meu Nossa, único mais medo. uma coisa também, né? Daí eu ainda pensei, nossa, o primeiro nasce com É. hidrocefalia e a segunda vai nascer com É. microcefalia. Ai, que loucura, Aí, gente. mas era só isso, também era um pensamento que eu não deixava me dominar, sabe? E graças a Deus ela nasceu, tá aí. E aí, obviamente, a gente tem receios, né? Por exemplo, eu amamentei 1 ano e 1 mês, deu mastite 3 vezes, eu suportava aquilo dali. Eu queria amamentar ele, para não faltar nada para ele, né? Quando veio a Isabela, eu já não suportei passar pelo processo da amamentação de novo. Deu 3 dias, eu tomei um remédio e cortei o leite. Então já foi uma outra culpa diferente, né? Então eu tive que lidar com aquilo do não amamentar. Só que em contrapartida foi algo muito bom, porque criou uma relação de amizade, digo assim, de amizade entre os irmãos desde cedo. Criou uma conexão. Por quê? Porque quem dava a mamadeira para ela todos os dias era ele. Ele fazia essa questão de dar. Então eu entendo que nada é por acaso. Que lindo. Tirou o meu amamentar para dar a conexão de irmãos, né? Que é importante até hoje e vai ser para o resto da vida. E que também não tirou a minha conexão de mãe, porque eu sou mãe dela, Sim. independente de dar uma mamar ou Sim. não. Assim como eu sou mãe dele de cesárea e sou mãe dela de parto normal da mesma forma, Olha né? só. E é isso. Passasse por todas as experiências. Passei por todas. E ele no colégio sempre esteve nas fases corretas, então, Sim, porque regular que chama, neurologicamente né? não tinha nada. Sempre regular, mas sempre com uma professora auxiliar por conta da fralda. Sim, então ele usa fralda e vai usar a vida A toda. vida toda. Como Pode que ter é? algum tratamento para amenizar, algo do tipo, mas sempre faz parte da... Porque só para contextualizar, né? Mielomeningocele é uma má formação congênita. Dentro da mielomeningocele tem as síndromes. A do Fábio é síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, que aí traz o agravante do pé torto congênito, da hidrocefalia, que é o líquido que sobe da coluna para a cabeça e é feita uma cirurgia para romper aquilo, né? Filtrar. E aí tem a questão do estrabismo, que já foi melhorado, tem a questão da apneia, que já foi melhorado, tem a questão do pé torto, da bexiga, o que mais... Enfim, tem várias... E para isso tudo ele precisou fazer cirurgia? Ele fez 7 cirurgias já. Nossa. 7 cirurgias. Ô, coraçãozinho, hein, mãe? Fez 3 de pé, hidrocefalia, bexiga... Isso tudo pequenininho. Coluna, já nem lembro mais. Fez a última dele foi há 2 anos atrás. E como que pode pra ter ele outras, né? passar por isso? Não é nada agradável. Ele diz que... E eu respeito o tempo dele. Na medida do possível, eu respeito o tempo dele. Exemplo, essa cirurgia do pé que ele fez, ele disse que ele não queria fazer. E eu esperei o tempo dele querer fazer, né? Pode ser errado. Eu esperei esse tempo, porque quem vai passar pela cirurgia é ele. Claro que se o médico dissesse, mãe, é questão de vida ou morte, eu não ia esperar, Sim, né? com certeza. Então, tudo que eu espero é porque eu sei que dá de esperar. Da coluna foi a mais difícil. Essa última que ele fez agora, que ele já fez 2 na coluna. Porque a primeira ele tinha um dia de vida, ele não chorava, ele não entendia o que estava acontecendo. Sim. Essa ele tinha 10 anos, 10 anos ele tinha, então ele não queria fazer, ele fez obrigado porque não dava de esperar. Sim. Ele fez a cirurgia, ele teve que ficar 3 dias de bruço sem se movimentar. Ai, judiação. Então, uma criança de 10 anos, ela não consegue ficar parada, Já né? é um guerreiro de E nascimento, eu lembro que né? ele dizia para mim que não queria fazer. E no dia que ele fez a cirurgia, que ele acordou da cirurgia, ele se deu conta que ele não ia poder se movimentar durante 3 dias, foi o dia mais cruel desses 12 anos, 13. Porque ele olhou para mim e disse, mãe, tu não poderia ter feito isso comigo. Olha o que tu estás fazendo comigo. Ainda tem que escutar isso, meu Deus. Só que eu entendo que era pela dor que ele estava sentindo. Sim. E aí depois, quando passou aquele processo de recuperação, que ele começou a ver melhora no corpo dele, ele olhou para mim de novo, olha como Deus é perfeito, porque eu já tinha esquecido daquilo. Sim. Mas ele não, meu filho não tinha esquecido, ele olhou para mim e disse, mãe, desculpa pelo que eu te falei, querido, eu tô muito Ana. melhor depois da cirurgia, eu só tô meu assim por Deus. causa de ti. Então olha como a vida traz... Ou seja, tem momentos que teu filho vai falar pra ti que tu tá fazendo tudo errado na vida dele, mas tem momentos que ele vai reconhecer que tu tá fazendo aquilo por amor pra trazer uma melhora pra vida dele. Então isso foi bem significativo. Assim. Então pra ele foi super especial também ter ali uma irmã, né, crescendo e uma companheira, e bagunçando, né? Ali junto com ele, né? E se brigam e se bate, se esperneiam, mas ao mesmo tempo, quando ele ficou internado, ela chorava muito de saudade e ele chorava muito de saudade dela. Ou seja, uma relação que
precisava existir, né? Uma E hoje é super muito... amizade pra vida, né? E é muito mais leve. Com certeza a vida dele é muito mais leve depois que ela chegou. E aí, depois dela, quanto tempo tu voltou a trabalhar? Já voltei a trabalhar com ela, assim. Com ela pendurada. Sim, eu lembro que a gente morava no Ribeirão e eu fui para morar em São José, grávida dela, por conta da locomoção dele, para uma qualidade de vida melhor para ele, né? Cadeirante, sim. então. Ele é cadeirante. E aí eu morava no Ribeirão, a gente morava no morrinho, daí já não dava de levar ele no colo, a gente não tinha nem carro como tem hoje, né? A locomoção sempre foi um já problema, mais, né? Sim, sempre foi e sempre vai ser, né? Sim. E aí quando ela nasceu, a gente morava em São José. Então eu não trabalhava, mas eu queria trabalhar para me sentir útil, porque quando ela nasceu, eu lembro... sair só daquilo ali também, né, Ana? Sim, e para ter uma vida diferente, né? Sim. Para ser alguém, né? Não ser só a mãe do Fábio, a mãe da Isabela, porque Ser a Ana, a né? gente ama ser mãe, mas eu, por exemplo, eu tenho a necessidade de ser a Ana, sabe? Sempre tive essa necessidade. E quando eu vi que não, tava tudo bem, agora eu posso ser alguém por mim. Mas era mais tranquilo no caso, porque tu tinha mãe, sogra, né? Tinha Sim, outras tinha marido, pessoas tudo para para cuidar, apoiando, né? Por né? exemplo, o Thiago, ele Sim. nunca virou as costas para mim. O médico disse, quando a gente foi visitar um médico neurologista, ele disse: vocês são um dos únicos casais que vem ao consultório e que criam os filhos juntos. Porque normalmente o pai, ó, se manda. Desculpa, talvez por uma falta de maturidade, talvez por medo, talvez por fraqueza. Não tô aqui para falar mal de um pai, eu nunca vou fazer isso. Mas a gente sabe que tem pais que não dão conta do recado, né? E não dão conta às vezes por fraqueza, não por maldade. A mãe normalmente ela tem mais essa força, né? E o médico falou isso. Então eu nunca me sinto sozinha para criar meus filhos, nunca me senti, nunca vou me sentir, porque eu sempre, graças a Deus, eu tive apoio, né? A gente vem de família pobre, a gente, em relação a filho, a gente nunca foi deixado sozinho, sabe? Só que também a gente nunca quis ser dependente. A gente quis criar eles, não, são nossos filhos, a gente vai criar. E aí, quando a Isabela nasceu, eu queria me sentir útil. Teve uma situação que passou uma semana, eu deixava o apartamento todo fechado, porque era no térreo. Eu ficava o dia inteiro sozinha dentro de casa, colocava o Fabinho na escola e ficava com ela. E eu não sabia se fazia sol ou se fazia chuva, porque eu simplesmente não ia na rua. E aquele momento foi o momento que eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Eu fiquei 5 dias sem ir na rua, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Sim, ó, eu pensei, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair desse lugar que eu tô, desse buraco que eu me enfiei. E não pelas crianças, pela minha cabeça, pelo meu emocional. E aí eu pensei, não, vou fazer alguma coisa, vou fazer unha. E eu comecei a olhar no Instagram sobre unha. E aí na época eu conheci a fibra de vidro, que é o que eu faço hoje, é alongamento, né? Eu pensei, não, eu vou fazer esse alongamento aqui, porque daí eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Só que aí quando eu comecei a fazer fibra, as coisas foram dando tão certo que eu comecei a trabalhar mais e mais e mais. E aí eu trabalhava com eles, ou esperava o Thiago chegar em casa e atendia à noite, começava às 5 da tarde até 1, 2 da manhã atendendo, voltava, cuidava deles um dia inteiro e assim eu ia. Já fiz unha com cliente que ela teve que segurar a Isabela no colo, teve que dar mamar, teve que ajudar a trocar a fralda do Fabinho. Então eu sempre tive esse trajeto, a gente sempre incluiu eles nesse trajeto, né? E aí E assim eu fui fazendo meu a tua trabalho. vida sempre foi diferente, sempre abençoada, e é impressionante que, e eu acredito nisso, né? Deus vai colocando as pessoas certas ali no teu caminho também para te ajudar, né? Sim. A gente precisa de muita ajuda. É que eu sempre quis ter oportunidade. Sempre quis ter, sabe? Eu sempre achei que vinha algo e ia mudar a minha vida. E de fato veio mudando. Se for parar pra pensar, veio mudando, né? Então, se era pra carregar eles no colo, fazer unha com eles, fazia. Se era pra ir pro Ribeirão atender uma cliente e atendia e ia fazendo. E, de novo, eu acho que esse meu jeito, assim, meio louco de só ir fazer me ajudou e me ajuda muito até aqui, assim, de suportar o processo, sabe? Porque e como é que foi essa passagem de fase deles, aí ela crescendo normalmente, aí no caso chegou a época dela tirar a fralda, desfraldar, e o Mano já grande usando fralda, teve essas questões ou já era tudo muito natural? Não, na nossa cabeça sempre foi uma criança é uma criança, outra criança é outra criança, não tem comparação. Quando ela começou a perguntar, porque ela perguntou, ela assim, mãe, por que o Mano ainda usa fralda? Ele é bebê? Eu disse, não, filha, ele não é um bebê, mas ele precisa da fralda por conta da questão da bexiga, por conta da questão do cocôzinho dele. Daí depois, mãe, por que o Fábio usa cadeira de roda? Ele não consegue andar? Não, filha, ele não consegue andar. Ou seja, a gente nunca tratou a situação como ela é criança, ela não entende. Não, ela vai entender desde criança, porque quanto mais cedo ela tiver consciência, melhor pra gente, melhor pro mundo, pra vida, né? Sim. Então isso fica até um alerta para uma pais. aliada dele, né? Porque, por exemplo, assim, vamos passear com ele no shopping. Sempre tem aquela criança que passa, olha e fica curiosa.
e tá tudo bem, é uma criança. Sim. Mas também sempre tem aquele pai que fala assim, ó, pô, o menino tem 12 anos, é cadeirante. Passa uma criança do lado, fica curiosa. O pai me abre a boca e fala assim, ai filha, deixa, é um bebê. Não é um bebê, pô. Criança não é um bebê, ele é um Sim, cadeirante. sim. Daqui a Mas pouco é ele um não é um adulto, bebê, né? né? Então, o que eu tô querendo dizer? Tô até me alterando. Não trate uma criança com necessidades especiais como um bebê. Ela é uma criança, ponto. Sim. Um bebê, ele é um bebê até 1 ano. Depois ele já é Sim, uma sim. criança, né? Então, por que a gente ensinou e ensina a Isabela claramente sobre isso? Porque a criança, ela precisa saber. A inclusão, ela começa a partir das crianças. Dentro de casa. Né? Ela sim. começa dentro de casa. Ela começa quando um adulto esclarece para uma criança, e não como um adulto coloca para debaixo do tapete. A gente não está aqui para botar para debaixo do tapete, a gente está aqui para esclarecer. Sim, até né? porque é o dia a dia de E, vocês, né? e um recado que eu tenho para dar. Não esconda seu filho dentro de casa. Eu, no começo, já tentei fazer isso com ele. Sabe? Não quero que ninguém olhe torto pro meu filho, não quero Até que ninguém... é bom tu falar isso, porque é uma maneira de proteção. De proteção, né? De tu não querer que teu filho passe por situações constrangedoras que vão machucar ele. Só que vai passar. Vai passar. Né? Todo mundo vai passar. Vai Eu passar. passo até hoje. Sim. Com 32 anos Sim. eu passo. Coloque ele pro mundo. No começo eu queria esconder. No começo eu tinha vergonha quando pegava um ônibus e uma senhora perguntava do meu lado o que ele tinha. No começo eu tinha vergonha quando eu estava no hospital com ele engessado e a mulher achou que eu tinha machucado ele de propósito, sabe? Ai, meu Deus. Sim, eu lembro que eu olhei para ela e falei, eu joguei ele no colo, eu tava meio estressada, eu joguei ele no chão. Eu tava meio estressada, me deu vontade de matar meu filho. Nisso. Sim, as pessoas pensam de tudo sobre uma criança deficiente. Meu Deus. Já estava numa fila de lotérica. Como é importante a gente se educar o povo, né? Uma vez eu estava na fila de lotérica com ele, cadeirante, fila preferencial. O velho, que eu vou chamar ele de velho, porque é isso que ele é. Ele não é nem um senhor, ele é um velho. Velho ranzinza. Ele falou assim, ó, deverias ter vergonha de usar um cadeirante para furar a fila. Ai, meu Deus, Né? Eu nem vou falar nada porque essa semana eu também tive que educar um senhor idoso. Na época eu não tinha voz para isso. Sim. Né? Sim. Mas eu pensei, da onde que passa na cabeça de alguém que eu vou usar um cadeirante para furar uma fila? É um absurdo, né? Se alguém faz isso, eu não faria isso. Né? Eu não escolheria ter um filho deficiente para ganhar um salário mínimo por mês. Porque o que tu faz com o salário mínimo? Tu acha que a tua vida vai mudar recebendo uma bolsa de salário mínimo? Meu Deus, gente. Né? Eu não receberia para pegar fralda no posto, eu não escolheria ter um filho cadeirante, que é uma fralda que não aguenta nem meia hora o xixi. Trazer essa consciência para as crianças, para que o adulto não fale isso. Sim. Para que o adulto, que ela não vai ser uma adulta assim, né? Para que ela não seja uma adulta assim. E é isso. Infelizmente, a gente passa muito. Passa e vai passar muito. Muito. Essa semana que aconteceu um caso parecido comigo e eu falei para ele, olha, senhor, pela graça de Deus, Deus está me dando bastante paciência. Falei, olha, senhor, pela sua idade, o senhor deveria ter mais sabedoria, porque a educação a gente aprende desde pequenininho. Sim. Então se informa para não falar uma besteira desse tamanho. Não vou contar do caso, mas é uma coisa parecida do que a Ana passou. E passa, muita gente passa e vai passar, né? Infelizmente. Né? E por isso que é importante a gente estar aqui. Exatamente. Né? E eu lembro que até ele falou, mãe... Quase que eu falei pra ele, assiste meu podcast, escuta meu podcast. E não vai assistir, né? Quase que eu falei pra ele. Aí eu lembro que o Fabinho até falou assim, mãe, tu quer que eu passe com a cadeira por cima, com a cadeira de roda por cima do pé do velho? Eu passo, Fabinho, bem assim. Né? Olha a clareza aqui. Então, quanto mais clareza tu traz pro teu filho e tu traz para as crianças ao redor, melhor. Porque daí vai, às vezes uma criança vai falar algo pro adulto que vai mudar a mentalidade daquele adulto. Vai chamar a atenção do adulto. Né? Exatamente, então, vai ensinar. É isso. E algo que me ajuda e me ajudou até hoje. Conhecimento. Minha mãe sempre me ensinou que o conhecimento mudava a vida da gente. Total. Eu achava que conhecimento era aquele que tu vai para a faculdade. Transforma. Não é. Conhecimento é a faculdade da vida, né? E aí, hoje, eu sou o que eu sou porque eu estudei, porque eu me capacitei, porque eu trabalhei, porque eu arrisquei, porque eu fui atrás de coisas diferentes. O meu filho e a minha filha são o que são porque a gente traz conhecimento para eles. Eu e o Thiago, a gente sempre trouxe conhecimento para eles. Eu nunca falei com voz, tudo bem quem fala, mas eu nunca quis falar com voz de bebê pro meu filho, para ele já aprender como se fosse falar corretamente, com a Isabela também, porque eu sei que isso vai facilitar a vida deles, né? Então, eu não vou falar dedeira pro meu filho se o meu filho tem que aprender a falar mamadeira. Isso é o meu perfil de mãe, isso é o que ajudou o meu filho. Não necessariamente uma mãe tem que fazer a mesma coisa, né? Sim. Mas são coisas que me ajudaram bastante. O Fabinho, ele tem uma autonomia que se ele tiver em uma festa de aniversário, ele tá com sede, ele não vai esperar eu chegar perto. Ele vai achar a primeira pessoa que tá na frente
e vai pedir um copo d'água, porque ele sabe que ele tem que matar a sede. Então, trazer essa voz para a criança, sabe? E eu toquei nesse assunto lá de clareza da criança, por quê? Porque é tão ruim quando chega alguém perto, aí teu filho tá ali sentado do teu lado na cadeira, e alguém te cutuca. Ô, Ana, o que que o teu filho tem? Mas o teu filho tá do lado, ele pode responder. Ele pode responder. Né? Então, pergunte à criança o que ela tem. Sim. Se ela não puder responder, como é o teu caso, né? Que cada caso é um caso, aí traz a pergunta para a mãe. Mas a pessoa olhar para uma criança e ver que a criança existe. Exatamente. E ver que não é porque ela está numa cadeira. Não é... Inclusive, eu sempre prezo isso, né? Porque é engraçado que agora o Henrico tá ficando super simpático. Né? Quando a gente leva na praia, eu acho tão engraçado, tão bonitinho, que ele foca em alguém, vai lá e senta no colo. E aí, às vezes, as pessoas vêm naturalmente, né, falar com a criança fofinha, veio, chegou perto, ou senta na cadeira de alguém do lado, né? A pessoa começa a conversar, começa a falar, eu deixo, só começa a rir. Aí eu deixo a pessoa falando, aí eu falo assim, olha, por enquanto ele ainda não vai te responder, por enquanto ele ainda não fala, ele é autista, mas pode continuar conversando com ele que ele vai estar entendendo do jeitinho dele. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque o meu filho está escutando isso. E é muito importante. Ele não fala, mas ele escuta. É muito importante essa tua atitude de o meu filho, por enquanto, não fala. Porque ao mesmo tempo que tem gente que não dá voz para criança, pessoas de fora, infelizmente, às vezes não por maldade, mas por falta de conhecimento, tem mães que tiram a voz da criança. Sim. E a voz não é só a voz que é falada. E é não engraçado. É a voz que é escutada, né? E é a voz falo... de sentimento, de atitude, de presença, Sim. Né? De a criança estar ali, ela existir, ela existe, ela ser ela vista, é uma ela pessoa. ser olhada, né? E quando eu falo assim, por incrível que pareça, as mulheres continuam conversando com ele. Exato. Então, a gente não pode falar, por exemplo, né? Meu filho não anda. Aí, ai, mãe, daí tu fala pra mim, ai, Ana, vamos botar teu filho sentado ali do lado das outras crianças. Ai, não, meu filho não pode ficar ali porque ele é cadeirante. Sim. Não, às vezes a gente acaba sem querer podando a criança. Não, tu vai ver, existem situações, mas tu vai ver na medida que a criança vai se movimentando do que ela é capaz. Então, por exemplo, ô Fábio, tu quer uma melancia? Daí a mãe já pulou na frente. Ai, não, meu filho não gosta de melancia. Deixa a criança responder se ela gosta de melancia ou não. É aquele instinto sempre de proteção, né? Que a gente tem, não adianta que a gente tenha mais com eles. E a gente também tem que se podar e trabalhar isso, porque eles também precisam se moldar para a vida, né? Eles têm que criar a autonomia deles. E essa questão para ele da autonomia, obviamente, não consegue sozinho. Mas essa questão dele dar a fralda, ele crescendo agora, ficando um mocinho no colégio, também ele tem acompanhamento, porque tem que ter esse tipo de cuidado. Como que ele lida com isso? Acredito que lida muito bem. Eu sempre digo que ou ele esconde muito bem as fraquezas dele, ou ele de fato é muito bem resolvido. Porque em 12 anos ele nunca se demonstrou para baixo, sabe? E eu dou graças a Deus por isso. Acho que já é meio caminho andado. Sim, até porque a fase da adolescência para os meninos, eles são mais envergonhados com a mãe, né? E a cuidadora no colégio, é cuidadora ou é cuidador? Sempre cuidadora, eu sempre peço que seja cuidadora. Uhum. E como é que é o trato, Ana, que tu conversa com a pessoa? Como é que é isso? Eu sempre explico o que é. E sempre falo assim, eu sempre já deixo bem claro que ele não tem problema nenhum em ser trocado e que de fato ele não tem. E que ele vai falar caso alguma coisa não esteja sendo feita como tem que ser, ou que ele precisa. Para qualquer pessoa que vai cuidar dele, que ele é totalmente lúcido e totalmente capaz de falar de entender, se algo não está indo bem. E essa cuidadora, ele fica em colégio municipal. Municipal. Essa pessoa tem alguma capacitação especial? Sim, são professoras com, eu não sei se é faculdade, eu não sei se é especialização, pós-graduação, não sei o que é, mas são pessoas capacitadas, estudadas para lidar com crianças com deficientes. Sim, faz diferença. E a questão da fralda, a única coisa que ele me pede é para comprar uma fralda de cuequinha, que é aquela fralda que não aparece. De resto, super bem. A gente faz sonda, a única coisa que quando ele nasceu, por isso que eu digo, Deus sempre cuida de detalhes, né? Quando ele nasceu, o Thiago não suportava fazer a sonda, ele não conseguia nem olhar assim. E eu já fazia, não tinha medo, não tinha receio, ensinava todo mundo. Quando o Fabinho cresceu, já virou o jogo. Quando ele começou a ter pelos, eu já não consigo mais. E não é falta de respeito, e não é imaginar
Não, mas eu não consigo mais, me Sim, incomodo de fazer isso. sim. E a única coisa que eu faço nele é depilar, porque eu não gosto de... Eu não acho que ele vai se sentir confortável com uma Sim, fralda que, querendo ou não, fica molhada e ainda mais pelos, né? sim. Mas então a única coisa que eu faço nele hoje é a hora, eu digo, meu filho, vem cá, vamos depilar. Agora a mãe vai ser a depiladora. E a gente Não, e que lida... legal que vocês, querendo ou não, por conta disso, vocês criam uma relação muito mais íntima, muito mais forte, né, Forte, Ana? sim. E a gente sempre tenta tirar o lado bom de alguma coisa, né? Sim, A gente sempre vai ter duas situações, tá? A realidade, ela existe. O que que eu vou fazer com ela? Né? exatamente. Eu vou chorar todos os dias porque meu filho usa fralda e eu não quero que ele use? Não. Ele tem que usar, eu vou fazer o quê? Então, Fazer uma limonada desse limão, né? nessa questão, assim, eu sou bem pé no chão. Eu sempre Até porque tu imagino sempre foi avisada que o pior avisada. Então, aconteceria, eu né? sempre procuro imaginar o pior cenário, tá? Qual é o pior cenário disso daqui? Para se acontecer, tipo, eu penso assim, tudo que vem é lucro. Existe o pior cenário e existe o É uma lucro maneira de interessante de proteção, pensar, né? assim. Assim, meio que uma barreira da minha mente para lidar Porque com aquilo, né? dessa forma tu nunca vai estar frustrada. Não, Porque tu não criou expectativa e não não, né? aconteceu. É o contrário. Vou até usar isso para a vida, que na vida eu não uso tanto isso, É, né? Falando sim, do, sim, do trabalho, enfim. sim. Mas na questão de ser mãe, eu sempre me preparei para o pior cenário. Sempre, assim, não sei se é um instinto de proteção, não sei. Pode Mas eu ser. sempre imaginei tudo o pior cenário. Para que tudo que vem é lucro. E Sempre. ele precisa fazer terapia? Como é que é? Faz Funciona? terapia. O governo, o que que o governo ajuda em relação à síndrome dele? À Hoje em dia o deficiência dele? governo faz o acompanhamento, né, que tem o GAN, que é o Hospital Infantil, isso é importante falar. O Hospital Infantil tem um projeto que é todo voltado para crianças com mielomeningocele, que é Grupo de Apoio à Mielomeningocele. Daí vem o Legal. GAN, que ele já não participa com tanta frequência assim, eu já não levo ele tanto. Ele faz tratamento no SARA de Brasília e Rio de Janeiro também, que já não, depois da pandemia não foi, mas a gente tá para voltar com ele. Ele faz capoeira e jiu-jitsu, que a fisioterapeuta dele Cara, me conta isso. faz porque ele não gosta de fazer fisioterapia convencional, ele não Sim. suporta fazer. E a fisioterapeuta dele, que é a Gabi, que é uma amiga minha muito especial, um dia ela olhou para mim e disse: Ana, o Fábio não é feliz fazendo terapia. Então, se tu tens a oportunidade de colocar ele na capoeira e no jiu-jitsu, faz, porque é uma capoeira, é uma fisioterapia muito maior do que Gente, como é que tu achou esses profissionais? Porque é uma aula especial para ele, né? são os meus tios. Ah, que Sim, por massa. coincidência da vida, eu cresci na PAI com meu tio. Meus tios trabalham com crianças com necessidades especiais. Nossa, Meu tio Ana. trabalha na Fundação Ah, Catarinense de Educação ele Especial. veio no lugar certo. Sim, e eu cresci na PAI, assim, meu tio sempre me levou para, irmão do meu pai, ele sempre me levou para tudo com ele. E eu cresci lidando com crianças especiais. Mal sabia Olha eu aí, ó. que eu teria uma criança Sendo especial, preparada na né? E vida. aí É, meus tios sempre são professores de educação física, que bem legal. renomados, assim, bem respeitados aqui na questão de Bom criança. saber. A partir de que Sim, idade? eu acho que a partir dos 6 anos, fora da fundação, com a fundação já é antes, eu tenho que me informar. Sim. Não sei muito sobre isso, né? Ó, aí, ó, viu, Mas mamães? posso me informar É. sobre e posso até convidá-lo Sim, para sim. gravar esse podcast. Claro, para falar Né? Não tinha sobre. pensado nisso, mas posso convidar. Exatamente. E aí eu lembro, até puxei uma situação. Quando eu estava na escola, assim, acho que era primeiro ano de segundo grau, não me lembro bem. A gente fazia muita visita a orfanato, asilo com a escola que eu estudava. E eu lembro que eu fiz não sei se é CERT o nome do orfanato. E juro por Deus, tá? Por tudo quanto é mais sagrado. Eu lembro que eu era muito novinha e eu visitei esse orfanato e eu conheci um menino lá que hoje eu sei que ele tinha a mesma deficiência do Fábio. Só que na época dele era muito mais grave. Ele tinha a cabeça muito grande e o corpo muito pequeno, então ele não levantava. E eu lembro que o menino não falava, o menino não se comunicava, mas eu cheguei, olhei bem nos olhos dele e fiquei vidrada naquele menino. Eu era novinha, nem imaginava ter o meu filho. Sim. E eu me apaixonei por ele. Eu fiquei ali Ah, a visita inteira com ele, vidrada nele. Eu ah, nunca já esqueci desse menino. fosse tocada pela vida Fui já. tocada pela vida e mal sabia eu que eu teria uma criança exatamente da Sim. forma que foi aquela criança que eu conheci há anos atrás. Então, Tu acho que vai Deus puxando, vai lembrando, né? ou ele vai dando formas de avisar ou de preparar, né? Eu sempre Sim. acredito muito nisso. Se os teus filhos não falam com a boca, eles vão falar com os olhos ou com o coração. Eles vão dar um jeito de se comunicar. Por que eu tô falando isso? Eu sou especialista em me comunicar com crianças, principalmente crianças especiais. A gente tem uma amiga que o filho nasceu com a mesma deficiência do Fábio. Nasceu no dia 19 e o Fábio no dia 22.
a mesma deficiência, eu conheci ela no hospital, e a criança hoje ela não fala, mas toda vez que eu vejo a criança, ele olha para mim e ele me reconhece. Eu vejo ele, sei lá, uma vez a cada 2 anos, e a criança sempre me reconhece. Por quê? Porque a criança te reconhece pela alma, ela não te reconhece pelo físico. Bingo. Foi o que eu falei agora falei do Henrico. Geralmente acontece, gente, sempre que tem alguma pessoa, ou criança ou adulta, a última foi uma adulta. Ela era uma moça já de 27 anos, deficiente na praia, o Henrico vai se aproximar. Eu já fico só esperando e dou risada. Porque aconteceu, tava um casal com a filha na beirinha da água ali, botaram a cadeira. Acredito que ela também não caminhava, porque ela tinha as pernas um pouco atrofiadas. E até convidei ela para vir participar também. Tava a mãe sentada do lado da filha, pois não demorou muito, ele mirou e foi. Eu já comecei a rir. Ele chegou lá, passou por trás da cadeira das duas, assim, passou a mão pelo braço da mãe e sentou no colo. Eu já comecei a rir. Aí a mãe começou a conversar com ele, né? Oi, seu lindo, tudo bom? Não sei o que, não sei o que lá. Aí me aproximei, falei a minha frase, né? Olha, ele não vai te responder por enquanto, ele ainda não fala. Mas pode conversar com ele normalmente, porque ele gostou de ti. Ai, é verdade. E ela continuou. Aí depois eu falei, não, é que ele é autista. Ela assim, tá explicada, a energia trai. Eu acho que tanto com a criança quanto com mães e pais especiais, né? Sim. A gente sempre acaba se conectando, se reconhecendo, se aproximando e às vezes tu nem sabe, mas a pessoa passa pela mesma coisa que tu, né? E uma coisa que é importante também eu falar, não dá de a gente fugir daquilo que é nosso. Não dá, por exemplo, hoje eu tô aqui falando sobre a deficiência e eu não queria nunca falar sobre isso. Olha. Aliás, eu sempre pensei, não, isso para mim não é uma dificuldade, eu não tenho por que falar sobre isso. Só que mal sabia Esse é um eu... problema meu, eu não tenho que ficar me expondo. exato. Né? Mal sabia eu que muitas outras passavam pela mesma coisa. Há 12 anos atrás não tinha rede social como hoje. Então, olha como Deus vai preparando. Então, não tente fugir da missão que é tua. Ela não é do outro, ela é tua. Há anos atrás, até eu tô com não sei se vai dar de ver aqui. Não sei qual é a câmera que tá. Tá no meio. Deixa eu ver. Dá sim. Ó, aqui tá escrito: eu luto por alguém com mielomeningocele. Isso aqui foi criado por uma mãe de mielomeningocele, o nome dela é Kelly, e ela é de Curitiba. E essa mãe, ela já fez um rebuliço que tu não tem ideia. Ela fez a Mielo ser respeitada no Brasil inteiro. Ela foi para Brasília, ela falou com o presidente, ela deitou e rolou para ser reconhecida. Deus pra movendo ter espaço, através das mães. Né? Então, por um tempo eu participei do grupo, hoje guardei essa camiseta, é a única que eu tenho. E eu pensei, vou guardar ela, um dia eu vou precisar. Sim. Hoje eu tô aqui com ela, eu luto por alguém com mielomeningocele, falando para outras mães que nem são só de uma criança de mielomeningocele. Então, toda a história que a gente está vivendo é por alguma coisa. É importante. Né? Vai tocar alguém de alguma forma, né? Às vezes as pessoas nem se tocam, que se aproxima da família e começa a falar com os pais e ignora a criança. Às vezes é por desconhecer também, né? Por não ter informação. E só isso já ajuda. É uma forma de respeito, de tu chegar e perguntar. Aí se a mãe se pronunciar, não, ele é não verbal, aí tudo bem. Aí tu pergunta se refere à mãe, né? E uma coisa que eu também quero dizer para a gente ressignificar a nossa história. Seja ela mais sofrida que for, seja o diagnóstico mais dolorido que for, a gente ressignificar a nossa história. É preciso, a gente trazer sentido para isso, a gente buscar olhar para isso com amor, com carinho, não mais se culpando, não mais se perguntando do porquê, não mais querendo entender. Chega coisas na nossa vida que não tem por que entender. É para viver, ponto. Não tem, quando tu busca muito uma explicação e tu não encontra, é porque não é para entender. É para viver, né? Então, tudo isso que a gente vive, tudo que tu vive com os teus gêmeos, tem um propósito. Não tenta entender. Tem um propósito. Apenas vive. Exatamente. Apenas vai, faz, sabe? Eu acho que se é uma forma muito otimista de ver a vida, não sei. Eu acredito mas é uma forma de trazer conforto pro coração, sabe? Porque fácil não é. Forte. Antigamente, para mim, era ainda mais fácil do que hoje. Porque hoje eu não pego ele no colo e saio andando. Hoje eu não suporto pegar ele no colo, eu não tenho força física. Que é hoje para você estar se movimentando, obviamente, né? Tem carro para isso, mas mesmo assim a gente tem que pensar assim, tu vai tirar um adulto, né? Ele já tem peso de um adulto. Do carro para botar na cadeira, da cadeira para botar no carro. Da cadeira pro carro ele sai e ele entra sozinho. Ele consegue? Em casa ele se vira sozinho. Mas locomoção, tipo, preciso subir uma rampa, alguém empurra.
precisa descer, ele dá um jeito de descer, se a rampa não for muito alta. Mas situações, tipo, lá na minha sogra não tem acessibilidade, porque é morro. As casas do terreno foram todas feitas em cima de morro. Sim. Então ali ele já não consegue se locomover sozinho. Então sempre precisa de um homem, no caso o Tiago ou qualquer homem, né? Tiago, o pai dele. Então, o Tiago, hoje eu já não posso. Nem eu, nem tu, nem nenhuma mulher, só se a mulher for muito forte. Só se ela fizer um crossfit Sim, danado. gente. Tá aí outra Né? preocupação que a gente tem que Mas ter, né? eu, como mulher, não tenho força Sim. física para suportar meu filho no colo. Fora isso, a gente faz o possível e o impossível para ele se virar. para ele ter a maior acessibilidade. Mas, como eu falei, antigamente era muito mais fácil, não pela questão de saúde, mas sim pela questão de que eu conseguia pegar no colo e sair com ele no colo. Hoje em dia já não consigo mais. Cada caso um caso e E cada deixo síndrome... muito claro para ele que eu não consigo mais pegar ele no colo e não é por falta de vontade, é porque realmente não dá peso, mais. Né? Cada deficiência com as suas características. Esse final de semana, por exemplo, tomei um sustão, que eu estava brincando com as crianças na piscininha rasinha, piscininha infantil, e ali na nossa frente, dos adultos, todo ao redor, assim, segundinhos. O Henrico anda sempre saltitando, né? Eu chamo, é meu cabritinho. Segundinhos, assim, ele escorregou, né? Afundou e não teve a reação de botar o pezinho no chão e levantar, porque ele tava com a aguinha na cintura. E eu pulei, gritei, dei um pulo pra madrinha, puxa! E eu levei um susto, assim, obviamente, ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar, eu assim, gente, ele não tem a noção. Ele não tem a noção, que eu digo, o instinto de sobrevivência, de botar o pezinho no chão e levantar. Levantar porque é desconhecido para ele, né? Exato, nossa, e aquilo eu fiquei assim, eu já vivo sempre alerta, né? Aí veio na minha mente a que eu já comentei em outro podcast, aquela psicóloga falando que mãe de autista tem o estresse do mesmo, se compara com um soldado em campo de batalha. Isso. Que eu digo que a gente está sempre alerta por isso, porque eles têm as limitações deles, cada um com a sua limitação, cada um com a sua deficiência. Que a gente tenta sempre passar que tá tudo bem, gente. Por isso a informação, por isso a gente conhecer, que eu falo que é tão importante a gente ir atrás da informação correta, para a gente saber lidar nessas situações, né? E para a gente estar podendo ajudar e orientando e tentando encaminhar essas crianças para uma autonomia, para o que seja possível, né? Para não criar também expectativa errada e não ficar frustrada e não ficar mais triste ainda, porque, gente, o fardo é pesado. São questões que a gente lida diariamente. Por exemplo, tu falar de não consegue pegar teu filho. Eu agora, meus filhos estão com 3 anos e pouco. Agora, esta semana, que eu consegui voltar a fazer uma academia, e ainda não é aquela academia que eu fazia antes para ficar sarada, para ver meu corpo bonito. Não. Na verdade, eu voltei porque eu preciso me fortalecer. Eu preciso ficar forte, porque o tranco ali de todo dia tá pesado. Meus filhos estão 2 tourinhos e pela deficiência deles, eles se jogam no chão diariamente, porque eles se jogam porque não sabem lidar com a frustração. Se jogam no chão e bate cabeça e quando eles não querem entrar em algum lugar, eles ficam sem perna, eu digo, né? Senta e eu tenho que estar pegando no colo o tempo inteiro e eu tenho as minhas questões físicas, colunas, joelhos, então tenho que fazer musculação. Isso é bem importante tu ter falado, Samantha, porque eu também voltei para academia e faz muito sentido, inclusive, muito obrigada pelo que tu falou, porque a gente entra na academia num primeiro momento para emagrecer. Exatamente. Só que não, tem algo muito além. Então, isso até faz bastante sentido tu ter falado, porque muitas mães não vão à academia. Só que eu já não tenho mais força no braço para pegar ele. Por quê? Porque eu não comecei a fazer academia lá atrás. Talvez se eu tivesse, talvez não, né? Mas fortalecer o músculo, porque a gente precisa de muita disposição, né? Muita disposição para criar uma criança, seja ela qual for. Mas eu crio formas de que ele não precisa ser pego no colo. Quanto mais independente ele for, melhor. Aquela mania de pensar no pior, o dia que eu não estiver mais viva, o que vai ser dele? Será que ele vai conseguir se virar? Será que ele vai ter a irmã sempre perto? Será, né? Então eu sempre penso assim, não, e o dia que eu não estiver mais aqui? Tem momentos que até ele acha até que eu sou um pouco ruim para ele, sabe? Mas a gente sabe que é para melhorar, assim, para criar autonomia na criança, por ele, né? tu tá pensando no longo prazo, e até isso a gente tem que ser forte, gente, porque é óbvio que tu quer ir lá pegar, juntar, fazer pelo teu filho, tem momentos que a gente tem que se segurar, e sabe aquela história assim, ó, deixa sentir na pele? Tem que fazer, porque ele tem que aprender.
né? Obviamente que eu não ia, por exemplo, deixar o meu filho se afogar para ele aprender que ele, até porque ele, claramente ele escorregou. Mas tem situações que a gente tem que fazer eles tentarem, né? Pelo menos. Tem um exemplo, eu tenho 2 exemplos, na verdade. Ele sempre foi muito curioso, os 2 são bem curiosos, tanto ele quanto a Isabela. E ele andava sempre pelo chão de arrasto, então ele tinha acesso a fogão, e eu sempre explicava que não podia chegar perto. Tanto que fogão, até hoje, nenhum dos 2 chega perto de fogão. E ele sempre ia perto do forno quando o forno estava ligado. Eu dizia, Fabinho, não vai perto do forno, isso depois de grandinho. Uhum. E aí ele ia engatinhando, se arrastando, que eu chamo ele de minhoca, lá vai a minhoca. Aí ele ia, tocava no forno. Eu falava, Sentia que tava Fábio, quente. não pode, tá quente. E eu ia lá e tirava ele ia de novo. Um dia eu disse, não, eu vou deixar. Hoje eu vou deixar. Eu sabia que ele não ia se queimar, né? Eu deixei ele tocar e sentir dor no dedo. Nunca mais ele mexeu. Nunca mais ele foi. A outra era meu Babyliss. Eu sempre dizia, Fabinho, isso depois de grande, não pode? Ele ia lá, tocava. Um dia ele queimou a ponta do dedo. Sim. Ele nunca mais foi. Né? Então, não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não tô dizendo pra te botar teu filho no fogão, sim, não é isso. Mas tu deixar a criança, né, sentir que não é para ela. Sim. Sentir que aquilo vai causar uma dor nela. Sentir que ela, na verdade, tem coisas que ele a criança vai ter que sentir o medo, né? Ela vai ter que se sentir em perigo para poder criar resistência. Não é ninguém, pelo amor de Deus, colocar a criança isso em casa. Não vai colocar teu filho Sim, no mas perigo, é importante. Né? A criança precisa conhecer o seu limite, diferente, né? Dos meus que são não verbais, o Henrico adora pular no sofá, por exemplo. E pula, que pula, que pula, que pula, e eu assim, filho, cuidado, você vai cair, vai fazer dodói. A gente não sabe até onde vai o entendimento, né, gente? A gente supõe que tu tem que alertar. Depois, volta e meia, o que acontece? Cai do sofá, chora. E engraçado que às vezes que eu observei que isso aconteceu, ele não voltou a subir e pular. Porque daí ele já reconhece seu exatamente, limite. Eu assim, opa, então tem entendimento ali. Exato. Não é? Pode não ter a fala, mas tem um entendimento. Daqui a pouco ele vai voltar e vai fazer de novo, mas naquele momento ele entendeu que doeu. Por exemplo, né, eu já tive muitas vezes internado com ele em hospital, então eu já tive contato com muitas outras crianças de outras deficiências. Já teve casos de a criança só mexer os olhos, mas ela sabe quando tem silêncio, ela sabe quando tem barulho, ela sabe quando a mãe está sofrendo, ela sabe quando a mãe está sorrindo. De alguma forma ela sabe, né? Eu não sei como, eu não sei se é o coração. Não. A criança tem o sentimento, seja ela vegetativa, seja ela... Claro, tem casos que a criança não tem consciência, né? Sim. Mas eu não sei de que forma toda criança consegue arrumar uma forma de ter entendimento das coisas. Então eu sempre busquei trazer esse conhecimento para eles de alguma forma, né? Conhecimento ele muda a vida de qualquer pessoa. Não é só o conhecimento que tu vai, estuda e faz. A Ana de 18, 19 anos não é mais a Ana de 32 e isso se deve ao meu conhecimento, à minha busca pelo conhecimento. A Ana de 18 anos, 19 anos não tinha a visão da vida que a Ana tem hoje. Isso só se deve ao conhecimento. Exemplo, quando ele nasceu, que eu passava a temporada em hospital, meu filho, ele chorava em casa. Mas ele se sentia em casa no hospital. No hospital ele não chorava, ele ficava tranquilo, ele ia para casa, ele não reconhecia o ambiente da casa, porque ele não vivia muito tempo em casa. A Ana, 19 anos atrás, ela entrava no banheiro do hospital público e ela achava aquelas condições normais. Ela achava aquela higiene normal, ela achava o tratamento que recebia do médico normal, não generalizando, né, mas em situações assim, isoladas, ela achava aquilo normal, ela achava que sofrer era normal, ela achava que preconceito era normal, tudo a Ana de 18 anos, 19 achava normal. Hoje eu entro no mesmo banheiro e eu penso assim, ó, como eu consegui viver tanto tempo nessa situação? Hoje eu não preciso mais viver nessa situação, mas eu não acho mais ela normal. Eu não acho mais normal eu chegar numa fila de lotérica e o cara me humilhar porque eu tô na fila com meu filho cadeirante. E mais do que isso, hoje eu tenho voz para falar. Hoje eu consigo falar. Eu sempre chorava. Samantha, tudo, eu ia falar dele, a voz já nem saía. Hoje eu consigo falar sem chorar. E um dia eu recebi uma promessa que o dia que eu não chorasse mais era porque eu tinha sido curada. E eu fui curada. Eu tenho consciência disso hoje. E não curada da deficiência, porque ela vai existir para a vida inteira. Mas curada da dor que é tu enfrentar aquilo. Porque por mais que eu diga que eu ame, que eu dou conta, a gente sabe que dói. Dói muito, e dói muito mesmo. Então hoje eu consigo falar disso porque eu fui curada. E eu fui curada através do meu conhecimento. Então hoje, se tu é uma mãe que não trabalha, que tu acha que tu vai passar a vida inteira em função do filho, arruma alguma coisa para fazer. Faz bijuteria, faz miçanga, faz pulseira de miçanga, mas ocupa a tua mente
mente, estuda, te capacita. Um vídeo como esse de hoje, a gente já está aprendendo um monte de coisa. Sim. Uma aula no YouTube de maquiagem, como a Samantha faz, Sim. a gente já está aprendendo um monte de coisa. Então, a Ana de 18 anos, ela não é mais essa Ana, porque eu cheguei até aqui estudando, me desenvolvendo, me encorajando, olhando para aquilo que Deus colocou na minha vida e indo além daquilo. Como eu falei, diagnóstico, ele não vai definir a minha vida, ele não vai definir a tua. Ele existe, a gente precisa lidar com isso. Mas a gente não pode se limitar. E algo que eu vou até bem profundo, não quero magoar ninguém com a minha fala, mas muitas das vezes o nosso sofrimento, ele é muito mais limitador do que a deficiência do nosso filho. A cabeça da mãe, ela é muito mais limitadora do que a deficiência do filho. E não por mal, a gente não faz por mal, a gente faz porque a gente padece, porque a gente se adoece. E a gente só se adoece porque a gente não tem voz para falar, porque a gente não vive em ambientes que são da maioria com necessidades especiais. A nossa mãe, a nossa sogra, por mais que queiram ajudar, elas não têm conhecimento de causa, elas não têm vivência. Então elas não sabem na prática. Um exemplo que eu dou, eu só fui reparar que um ônibus de linha assim normal, ele é adaptado depois que eu precisei de um ônibus adaptado, né? Então tem situações que ninguém vai entender porque ninguém viveu, mas não te permite se limitar a isso. Vai em busca, vai além, estuda mais, sabe? Te coloca em situações que tu vá além. Seja alguém primeiro, para depois tu ser a mãe do teu filho que o filho vai precisar. Isso é fato. Lembra aquela frase de quando tu pega o voo, né? Que eles te ensinam todos os procedimentos lá no caso de um acidente aéreo e que é sempre dito, né? No caso de despressurização caem as máscaras. Engraçado, eu achava aquilo um absurdo. Quando meu tio Primeiro falou tu a primeira coloca a vez, máscara em ti para depois tu atender a criança que tá do teu lado. Tu não sabe as condições da despressurização. E se tu for atender a criança que tá do teu lado e tu desmaiar? E depois? Quem que vai atender a criança? Porque quem dá a vida por aquela criança é você. Até porque a criança não tem o raciocínio lógico, não tem o mesmo impulso do adulto. Não. Né? Se a tu criança tiver vai ver bem, a situação do avião ali, exato. ela vai se desesperar, ela vai chorar, Então, ela não vai ter a consciência de não, vou puxar minha máscara e vou colocar. Exato. Né? Se tu tiver bem e o teu filho desmaiar, tu vai carregar ele no colo. Agora, o contrário, o que vai acontecer com o teu filho? Então, é isso, gente. O intuito nosso aqui, a mensagem que a gente quer deixar é essa, quando eu peço para vocês compartilhem, porque é importante, informação, conhecimento muda vidas. A Ana acabou de dar um depoimento aqui agora falando sobre isso e eu assino embaixo. Eu acho que eu acabei de fazer 45 anos e continuo estudando muito, nunca parei de estudar e sobre tudo, agora principalmente sobre o autismo, para eu estar capacitada para ajudar meus filhos, porque eles vão ser autistas pela vida inteira. Enquanto eu viver, o meu papel vai ser orientá-los e ajudá-los, assim como a Ana também com o filho dela, apesar da deficiência ser outra, pelo que tu já me falou, e ele está super bem resolvido. Acredito que hoje já não seja mais uma dor tua de como vai ser o futuro dele. Ou tu ainda tem essa dor? Não tenho mais, do futuro não tenho. A única coisa que eu peço a Deus é que mantenha a saúde da bexiga dele, porque eu descobri que é o que vai determinar se vive ou se não vive, né? Por quê? Porque antes a preocupação era, meu filho vai andar ou não vai andar? Muitas pessoas têm o pensamento de que o que determina a felicidade de uma criança é ela estar de pé ou estar sentada numa cadeira de roda. E não, tem muito além disso. Para mim, hoje, o que me preocupa em relação ao futuro dele é a bexiga, porque daí afeta rins, afeta... De resto, isso é uma coisa que eu mudei esse pensamento. Tem um médico que é o Mário Júlio Franco, que é um médico que eu vou levar para o meu coração para sempre, assim, que foi um desses anjos que Deus colocou na minha vida. Mas um dia ele olhou para mim e disse: mãe, Deus tira de um lugar e coloca no outro. Se Deus tirou da perna, Deus vai colocar na cabeça. E eu nunca vou esquecer disso. Se meu filho não vai andar com a perna, ele vai voar com a cabeça. Que lindo, né? Então é isso que eu procuro, por isso que eu falo tanto do conhecimento. Por exemplo, eu faço unha, eu sou manicure, né? Aos olhos da sociedade, hoje em dia isso aí já tá mudado, mas lá antigamente, quando eu comecei, uma manicure, ela era manicure porque ela não tinha mais nada para fazer da vida. Sim. Hoje eu sou manicure porque eu quis ser, mas nem por isso eu sou uma desinformada, nem por isso eu sou uma, né? O que tu faz não te define, não né? me define. E Exatamente. Uma coisa muito importante até para falar para qualquer mãe, tu vai ser pisada muito na tua vida, tu vai ser humilhada, tu vai ser criticada, né? Às vezes tu mesmo vai fazer isso contigo, mas a partir do momento que tu entra em qualquer hospital
hospital, em qualquer médico, em qualquer lugar, e tu mostra que tu tem consciência, que tu tem conhecimento de causa, tu sabe o que tu tá falando, qualquer pessoa vai te respeitar. O tratamento é outro. Qualquer pessoa. A Ana de 18 anos atrás, que era envergonhada, que chorava, que não sabia nem o que ia fazer da vida, não é mais a mesma Ana que levantou a cabeça e ainda com medo e ainda com insegurança, para e pensa e diz, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que meu filho tem, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei com o que eu tô lidando. Te tira do lugar de insegurança, daquele lugar de vitimização, né, de aceitar tudo que falam pra ti, pra um lugar de frente, onde tu toma frente, pode até desconhecer uma coisa ou outra que o médico tá te falando, mas tu tá conversando ali de igual para igual, né? Exato. E o tratamento também é diferente, né? É diferente tu falar com uma mãe que nem sabe o que o filho tem, que nem sabe se o filho vai viver 1, 2 anos, né? É diferente de uma mãe que nega também que o filho é autista, que o filho é deficiente, para uma mãe que entra e o médico já... Não, aquela ali é empenhada, hein? Essa mãe aí sabe o que tá fazendo. Essa mãe eu não vou dar nem muito palpite, porque ela já sabe, ela já tira não é de capaz letra, dela me ensinar. né? Então eu sempre busquei isso. Já tem um bom tempo que eu entro em qualquer sala de médico e o médico para e pensa, não, essa aí não é qualquer uma, essa aí ela sabe o que ela tá fazendo. Ajuda, sim. É muito importante, é fundamental, até porque não só pelo tratamento da criança, até pela medicação, não sei, o teu filho já deve ter tomado muita medicação, mas no autismo a gente sabe que tem ali, né, uma cartela, conforme eles vão crescendo ali de medicamentos que eles vão inserindo. Como é que tu vai deixar medicar o teu filho com coisas que têm efeitos colaterais fortíssimos, sem ter um entendimento do que tu tá dando pra tua criança, não é? Assim, saber o que aquilo ali vai causar no teu filho, se vai ser bom mesmo, se vai ser bom ou se vai ser vai ruim. prejudicar. É como no começo, né? No começo, qualquer dor de barriga dele eu já levava para o hospital. Hoje em dia eu já sei diagnosticar, né? Claro que existem casos e casos, né? Sim. Mas a mãe, ela sabe o que está acontecendo com o filho. Ela sabe se é uma febre, se é algo mais grave, se é uma infecção, né? Então, com o passar dos anos, a gente vai pegando essa prática. Essa aqui é a nossa mensagem para vocês. É uma maneira, a gente expondo o nosso dia a dia, nossa realidade, além de estar conhecendo, né, porque eu não conhecia, sobre a deficiência do teu filho, a gente está podendo compartilhar e ajudar outras mães, outras famílias. Tanto aquelas que, no meu caso do autismo, estão vendo dentro de casa que a criança está tendo comportamentos diferentes e fecha os olhos. Então, não um absurdo assim, tudo bem, pai pode se sentir no direito de, no primeiro momento, se assustar e não querer ver, mas é fundamental na primeira infância da criança autista ser descoberto logo cedo começar as terapias. Então, até sem querer, por não ter a informação, esse pai ou essa mãe está prejudicando o desenvolvimento do próprio filho. Então, esse aqui é o nosso intuito, gente, espalhar informação. Então, se você ainda não segue o canal, já te inscreve aí, já aciona o sininho, compartilha para o grupo da família, para grupo de amigos, ou para quem às vezes síndrome desconfia. de Down, ou seja o que for, né? Exatamente, tudo agrega, gente. Hoje eu conheci sobre a síndrome que eu não conhecia, e tudo é conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Existem tantas síndromes, doenças. A mãe sentiu que tem alguma coisa que não tá indo bem, vai atrás. Sim. Porque coração de mãe não se engana. Seja mãe, seja avó. Se a deficiência já tá ali, se o autismo já tá ali, se a síndrome, seja ela qual for, já tá ali, tu já percebeu, não vira as costas para isso. Porque vai continuar ali. Atrás, e quanto menos tu olha, mais ela aparece. E uma coisa que eu acho bem importante, antes eu queria esconder sobre o tema. Antes eu atendia clientes, os clientes não sabiam que eu tinha filho, antes os clientes não sabiam que eu tinha uma criança deficiente, não sabiam nada, porque eu queria esconder. E não por vergonha, não, mas por medo. Por não saber lidar. Sim. Então essa exposição que a gente está fazendo aqui hoje, ela é muito necessária. E não só para nós, mas para o mundo. Ainda há pouco eu falei com uma amiga minha, falei que eu estava vindo participar do podcast, ela falou que isso era muito importante tanto para mim, quanto para as mães, quanto para a sociedade. Total. Então, fez bastante sentido essa fala. E a exposição da deficiência, do autismo, da síndrome, seja ela qual for, ela só vem, tu só consegue expor o que tu vive na medida que tu vai te autoconhecendo e tu vai te autoafirmando. Não, peraí, eu tenho isso aqui na minha vida, mas eu sou capaz e eu sou além disso. Né? Eu sou além do diagnóstico. E quando a gente conversa, quando a gente fala sobre isso, quando a gente tem principalmente alguém para ouvir, coitada da Ana, quando eu vou fazer a unha, que ela fica lá 1 hora só me ouvindo, é como se fosse uma terapia, né? E é libertador. É libertador, assim, parece que tu tira
aquele fardo de ti, tu compartilha, fica mais leve. É essa sensação que eu tenho. Então é super importante, gente, principalmente para quem tá aí sozinha, às vezes, né, sofrendo a sua dor, a dor do seu filho. Pode ser que, como no meu caso, já não tem mais mãe, não tem a sogra, não tenha ali aquele grupo para estar apoiando. Conversa. Outra dica muito importante, os grupos de WhatsApp. Por exemplo, eu participo de alguns grupos de mães atípicas. Isso é muito importante, porque sempre tem gente mais experiente que tu ali, sempre tem gente que já passou pela fase que os teus filhos estão passando agora, só vais aprender. Qualquer dúvida, tu joga ali no grupo, gente, aconteceu isso, como é que vocês lidaram? Não é? Sim, eu tenho uma experiência que eu vivi na gravidez com essa mãe do menino que virou minha amiga depois. Eu fiquei 4 meses semanalmente vendo essa moça no consultório médico, porque a gente fazia o tratamento no mesmo hospital. Só que eu nunca conversei com ela. Eu sentava no corredor, de cabeça baixa ali, eu ficava esperando a minha vez. Quando o menino nasceu, eu fui reencontrar a mãe no hospital, com o filho com a mesma deficiência que a minha. Sabe o que eu pensei? Eu perdi 4 meses que eu poderia ter conversado com ela sobre o que a gente estava vivendo. E eu baixei a minha cabeça e não conversei. Terem Né? se ajudado mutuamente, né? Sim, obviamente, a partir dali a gente começou a se ajudar. Mas veio na minha consciência que, pelo fato de eu querer esconder, eu perdi 4 meses de experiência, né? Exato. Então não perca mais nada. E outra, eu tenho mais um convite de tantos que eu já fiz. Convite eu chamo de exercício, assim, para a pessoa parar e pensar, Parar né? e pensar. Sai um pouco do modo automático. Exemplo, quando a minha mãe soube da deficiência, eu perguntei, mãe, o que tu tá sentindo em relação à deficiência dela? Minha filha, eu não tenho medo da deficiência do teu filho. Eu tenho medo do que a tua cabeça pode fazer contigo depois da deficiência do teu filho. Ou seja, o medo dela era que eu não aguentasse e não propriamente que o meu filho não sobrevivesse. Hoje o convite é parar um pouco e olhar para si. Tá, eu sou a mãe do Fábio, eu sou a mãe da Isabela, mas e eu? E a Ana? O que ela tá fazendo da vida dela? O que ela tá sentindo sobre a vida dela? O que ela tá pensando? Se ela tá com medo, se ela tá feliz, se ela tá cansada, se ela tá exausta, se ela tá sobrecarregada, se ela tá travando de tanta ansiedade. Ai, a Ana é super bem resolvida. Nossa, eu quero ser como ela. Não, eu já tive várias crises de ansiedade de eu só conseguir mexer meus olhos, né? Hoje eu tenho consciência disso, mas muitas pessoas não têm, não sabem o que fazer. Então, não tá se sentindo bem, procura ajuda, porque se tu não estiver bem, teu filho não vai estar. Se tu não estiver realizado, teu filho não vai estar. Então é isso, meu convite é esse. A gente finaliza esse podcast com essa mensagem que é o cuidado com os cuidadores. Pai, mãe, vô, vó, quem é o responsável de estar lidando ali com aquela criança diariamente? Que é fundamental, que são as pessoas que ficam mais de lado. Porque essa mãe precisa se fortalecer, ela precisa dar conta. A gente é obrigada a dar conta, não tem outra opção, né? Esse autocuidado, assim, esse carinho consigo mesmo para poder dar conta de tudo, que a gente tem bastante coisa para dar conta. Então, essa mensagem que fica aí para vocês, mamães. Vocês conseguem, a gente consegue. Eu não sei de onde. Ó, saber eu sei, aí é a crença de cada um, né? Vem uma força. Vem uma força, gente. Vem, e não vou dizer que não é tão fácil, Vem. assim, que tem dias que. Ei, tem dia que a gente acorda chorando, tem dia que a gente vai dormir chorando. Tem dias de tu não ter força no corpo, não ter força no braço e ainda assim tu tá com teu filho no colo. Exatamente. Né? Eu vou te falar uma coisa que eu faço, que agora me lembrou, de vez em quando, né, quando eu chamo eles, gente, já para mim é uma vitória eu chamar os meus filhos e eles olharem para mim, sorrir e correr para mim. Isso era uma coisa que não acontecia muito tempo, isso não acontecia, porque o autista não tem esse contato visual. Hoje eu me agacho na alturinha deles, eu abro os braços, abro um sorrisão assim, né, brinco com eles, coisa mais linda da mamãe. E eles sorriem, às vezes vêm, não é sempre, mas às vezes vêm para eles ainda não sabem direitinho, né? Abraçar, dar beijo, não conseguem, mas eles vêm, encosta a cabecinha. E eu sempre, quando eles estão irritados em alguma situação, querendo falar alguma coisa, sempre eu olho no olho deles e falo: "Fala para mamãe, a mamãe te escuta". Sim. Eu sempre fala para mamãe, a mamãe te escuta, por mais que eles não falem. Fala para mamãe, aí, a mamãe te escuta. E aí nesse momento a criança pensa: "Opa, ela tá me vendo aqui. Porque ela tá me enxergando eu aqui". estou falando, por mais que ele não fale, e isso é uma das coisas primordiais, mamães de autista, não é porque a sua criança não fala, não seja verbal, que você não fala com ela. Pelo contrário, isso eu já falei para os meus filhos, não é porque eles não vão te responder que tu não fala com eles. Pelo contrário, porque eu sonho o dia que ele vai falar para mim: "Mãe, eu lembro tu falando para mim, fala para mim que a mãe te escuta. A mãe sempre vai te escutar". Uma hora vai soltar.
vai soltar. E ele lê nos meus olhos, ele tá vendo que eu tô encorajando ele. Filho, tenta, o que sair tá ótimo, né? Que é essa sensação que eu passo para ele. Porque às vezes a gente tenta falar alguma coisa e ele só repete um liu, ou sai, agora tá começando a sair as vogaizinhas, coisinha mais fofa. E a gente faz uma festa. Sim. E Isso é muito eu importante, sempre comemorar cada comemoro, passo da criança. independente do som que sair, eu vou comemorar, porque ele tá se esforçando para fazer aquilo ali. Então é isso, gente. A gente tira uma força que Que vem de Deus. só Deus né? explica, e independente, né, das deficiências da nossa labuta, que fique aí de inspiração para as mamães que estão começando aí, estão passando ou estão com dificuldade de passar nessas crises, para mostrar que assim, nós somos gente de carne e osso, a gente estamos passando, porque vai ser uma vida toda, vai mudando ali as fases, E vai a tua mudando, vida não vai ser mais a mesma. mudando as Nunca mais. etapas, vai mudando a idade, vai mudando as necessidades, e a gente tem que estar sempre se adaptando e sempre buscando informação para poder não só ajudar nossos filhos, como ajudar a gente também. E lembrando de coisa. Primeiro, fazer o exercício de olhar para si Sim. e saber como tu tá se sentindo, reconhecer como tu, como mãe, tá se sentindo como pessoa. Quem é a Ana, quem é a Samantha, como se sente, como tá nesse momento, tá bem, não tá? Segundo, olhar para o seu filho, sua filha e perguntar como a criança se sente. Sim. E terceiro, qual é o terceiro? Meu Deus, ó, memória fraca é uma dos sintomas de mãe, hein? Mãe que não dorme direito. Terceiro, soltar o controle, Samantha. Soltar o Essa aí controle. eu tô precisando chegar ainda. Não Porque... cheguei nessa fase ainda. Não, mas vai chegar. Vai chegar, é a tua fase, não é a minha. Não sou eu que vou dizer assim, exatamente. Samantha, daqui a 2 dias tu vai... Não, Exatamente. Sim. vai chegar esse momento. Eu sou mãe há 12 anos e chegou o meu momento. Que é ilusório, né? Porque a gente não controla nada, né? Não controla. Então, o que eu quero dizer com soltar o controle? Já teve situações de eu colocar um andador na frente do meu filho, colocar ele de pé e falar, tu és obrigada a andar. O desespero era tanto que eu fiz isso. E ele não andou. E ele chorou desesperado e disse, mãe, eu sou feliz assim, tá bom assim. Ai, gente. Ali eu perdi o meu controle, eu soltei o controle. Sim. E teve outras situações, hoje eu frequento igreja evangélica, né? Todo culto eu levava o meu filho para o pastor orar lá na frente. Sim. E eu não perguntava, Fábio, tu quer que a mãe faça isso? Não é por mal, mas eu fazia. Sim, fazia isso, pelo bem né? dele. Todo culto era o mesmo desespero dele na hora do pastor orar. Um dia eu olhei para ele e eu perguntei, filho, o que tu tá sentindo? Deus tocou no meu coração de falar isso. Ele, mãe, não faz mais isso comigo, porque eu morro de vergonha e eu não quero fazer isso. Ele olhou para mim, tu não entendeu ainda que eu sou feliz assim? E sabe o que Deus me disse? Solta o controle. Solta o controle. Solta o controle. Existem milagres, existem, mas e se for para ser assim? Tu acha que Deus vai gostar mais ou menos de ti se for para ser assim? Exato. Aí ali eu fui para casa arrasada, né? Porque não pense que é fácil. Eu pensei, como assim? Tô todo o culto ali levando. Não acontece o milagre e meu filho ainda me diz isso? Solta o controle, mãe. Aí eu disse, meu Deus, me dá mais um sinal. No outro culto eu fui, um outro pastor André, ele chegou por trás do meu filho e ele disse, ei, Deus mandou eu te dizer que ele vai te usar exatamente como você é. Eu pedi um sinal. E eu disse a Deus, eu vou parar de mandar meu filho ficar de pé, mas eu quero um sinal. O que Deus falou? Ei, filho, não te preocupa, eu vou te usar exatamente como tu és. Ele não falou isso para o Fábio, ele falou isso para a mãe do Fábio. Tem um propósito. Para a mãe do Fábio ter entendimento Sim. de que, calma, ele vai ser usado exatamente como ele é. Hoje está sendo usado, porque a gente está contando essa experiência. Exatamente. Então, primeiro, olhar para si, saber como está. Segundo, saber como o seu filho se sente. Terceiro, soltar o controle, porque a gente não tem controle de nada. Como esse vídeo era para ele ter sido feito aquela semana. Exato. E não foi, porque era para ter sido feito hoje. Era pra ter sido feito e é isso. E o resto tu vai dando conta e vai esquecendo. Tem coisa que às vezes eu olho para ele, meu Deus, meu filho é um cadeirante. Eu nem lembrava mais que meu filho era um cadeirante. E tu vai esquecendo. Já virou automático. Vai normalizando. Exatamente, vai acostumando, né? Cara, só tenho que te agradecer, obrigada pelo teu depoimento, ter exposto aqui coisas muito íntimas, pensamentos Sim. que a gente guarda, às vezes que a gente tem até vergonha de pensar, como tu acabou de falar agora, né? Isso é muito forte, esse desespero de forçar o teu filho a andar, né? Eu cheguei à conclusão que em muitos momentos eu fui uma bruxa com meu filho, né? Sim, mas não por mal, mas por amor. Exatamente. Então, soltar o controle Exatamente. me fez... Isso é ótimo. Não, meu filho tá bem, tá com saúde, tá feliz, é assim que a gente vai continuar. Compartilhar isso. Isso só vem com o tempo. As mães também assim, né? pensarem, opa, então ela também fez isso, nossa, mas eu fiz aquilo. Ufa, eu sou um ser humano.
A gente Sim. é um ser humano. Ser humano é Né? isso. Que sente medo, que sente frustração, que às vezes cria expectativas demais para uma situação que a gente ainda não está preparada para vivenciar, no caso que não tem o conhecimento, de entender que o que tu tá criando a expectativa, calma, que não chega até ali. E cada um na sua crença, né, gente? Jogar nas mãos de Deus também ajuda. Mais uma antes que eu esqueça. Traga o pai para perto. Não cobre, porque cobrando a gente não vai conseguir nada de ninguém. Quanto mais a gente cobra, mais a gente afasta. Hoje o Thiago, ele tá perto porque eu trouxe para perto. Deixa ele lidar, né, no dia a dia, talvez se né? eu só cobrasse, eu não vou deixar meu filho com o pai porque o pai não vai cuidar melhor que eu. Quem disse? Talvez teu pai, talvez o pai cuide tanto quanto tu. Exatamente. Então, existem casos que a sobrecarga, né? Eu sei que tem pais que abandonam, mas eu sei que tem casos que a sobrecarga da mãe só tá uma sobrecarga porque a mãe não largou o controle. Exato. Então, traga as pessoas para perto. Se vão pentear o cabelo pro lado contrário do que tu tá acostumada, se vão botar uma meia azul e uma roxa, deixa. Exato. A criança precisa acostumar com outras pessoas, porque vai ter algum momento da tua vida que tu não vai poder estar ali. Tu vai precisar cuidar de ti. E aí, enquanto tu tiver que se ausentar para cuidar de ti, vai ter que ter alguém acostumado a cuidar da criança. Exato. É isso. Fico super feliz que tu tá aqui de novo, né, gente? Quem não ouviu aí o começo, não pegou, a gente já gravou. Eu já escutei a história da Ana, mas hoje não foi diferente. Ela conseguiu me arrepiar algumas vezes de novo. E é o que ela falou. Não era para ser naquele dia, a gente não tem o controle de tudo, era para ser hoje. E larga o controle e esteja preparada que em algum momento aparece um anjo na tua vida e tu vai pensar, isso é fato. Meu Deus, apareceu o anjo que eu tanto pedia. E se tu nunca parou para pedir um anjo, pede a Deus que ele vai te enviar um anjo. Ele envia para mim, envia para ti, vai enviar para quem pedir. Obrigada então por quem nos acompanhou. Só vou lembrar vocês de deixar o like de vocês, deixar um comentário, se vocês estão passando por alguma experiência parecida, ou se quiser relatar também para agregar, né, conhecimento, nunca é demais, é sempre bem-vindo. Se a tua história, tu quiser contar a tua história, a gente pode contar, quero te conhecer. Vou deixar todos os contatos aqui abaixo do vídeo, no podcast, para poder entrar em contato comigo. Se tu tem uma experiência que tu também acha que é relevante, importante ser compartilhada, te convido. Se não puder estar aqui presencialmente, a gente faz online. É um espaço aqui aberto que eu abri para isso, tá? Muito obrigada, então, e eu espero vocês num próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. E mais uma coisa aqui, né? A tua história é grande demais para ficar guardada dentro de ti. Coloca para fora. Tu vai ver a tua vida mudar a partir disso. Fechou? Fechou.